Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade! Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E do meu lado aqui, meu camarada, o Tachumana. Meu camarada Rafa Reis. Tudo bom, Rafa? Como é Salve, que você tá? salve, mano. Tô bem, você? Tô bem, Tranquilo? graças a Deus. É isso. E ali no nosso DeLorean, ali, nossa máquina do tempo, nosso camarada, irmão, Crildão. Fala, De galera. boa, Crildão? De boa, né? Daquele jeito, gota, sinusite, mas tamo aí. Tem que enfrentar esses bugs aí, mano. Faz parte. Faz parte da velhice, né? Pois Tomar depois dos um- 30, né? É foda, né? Tomar um banho de pipoca, mano. Tirar as energias carregadas aí. Mas é isso. Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado mais que especial de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar ideia com meu irmão, meu brother, camarada. Seja muito bem-vindo, Maurício Santos. Da hora você estar aqui hoje, irmão. Muito obrigado por ter aceitado o convite aí. Satisfação é Maurício minha. aí que é empresário, empreendedor, social e gerente comercial aí. Caraca, De isso uma vai uma parte de empresa coisa, de hein? uma empresa Satisfação. de turismo Ainda aí. jogo bola. Vai dar tempo de bater uma bola ainda? Ainda jogo bola. Vou até a linha de fundo. Santista, Santista, melhor Isso time aí. do mundo. Estamos aqui perto da Rua Javari, já relembramos onde umas o histórias. o Pelé fez o gol mais bonito da vida dele. Exatamente. Não pude ver, mas a gente tem YouTube hoje. Foi Essas aqui piadas que não ele conta fez esse mais. gol? Foi na Javari, mano. Ele deu os 3 chapeuzinhos aí. Chapelou até o juiz. Ah, Gol, mano. eu já vi esse gol já. Foi aqui na Moca aqui? Não tem filmado esse gol, mas tem. Os caras Tem, fizeram uma edição de computador lá, meio que, tipo, dando a simulação, né? Caralho, que foda, eu não sabia disso, velho. Mas vamos lá, mano. Pô, você faz muita coisa e difícil saber até por onde começa, mas eu vou falar pelo o lance de empreender, né, mano? Que eu acho que hoje a gente vive num país que é muito difícil, né? Hoje pra você empreender, pra você. Eu acho que a gente paga muito tributo, a gente é uma correria que é às vezes fora do normal aí pra poder fazer a máquina girar, né? Eu lembro, faz um quanto tempo já que você abriu a agência? Você tem uma agência, né, de turismo? Sim, de 2015 ela é. Você começou desde De 2015. 2015. Como foi a ideia, assim, de montar uma... Você estudava, né? É, E qual que foi a brisa de Então, falar, vou abrir cara, uma agência, mano? assim, tipo, desde cedo, mano, eu fui um cara que nunca curti muito teoria, nunca me dei bem com a escola, nunca fui bom aluno, mas nunca repeti também, sempre desenrolei e passava de ano. A escola pública também não era muito difícil, né? Empurrava nós e a gente ia indo. Aham. Então, eu sempre fui um cara muito mais da ação, da prática, né? E quando eu resolvi fazer uma faculdade, não foi também. Não adianta vir aqui ser hipócrita falar que foi um planejamento e tal, nada disso, né? Na verdade, eu venho da periferia, né? Moro lá em Coab Juscelino, fica bem na divisa de Guaianazes, Tiradentes e Ferraz, na tríplice fronteira ali da paz. É boa. E pra gente é muito distante de tudo, né? A gente vivia numa bolha na quebrada. Então, não almejava, assim, fazer uma faculdade e tal, construir uma carreira, não tinha muito isso não. Né? Cresci achando que ia ser jogador de futebol, Aham. que foi o grande sonho, corri atrás e tudo, mas depois a gente acaba ficando mais velho ali. E o caminho não era o estudo, então tinha que ser o trabalho, tinha que me virar, ir atrás de grana, né? Então, desde os 15, tô na pista, né? Já trampei entregando panfleto, aquela vida de fábrica de amendoim, Aham. né? Até fazer 16 e conseguir entrar num jovem aprendiz, aí entrei no McDonald's e tal. Cara, você trampou no Depois Mac, trampei leque. no Mac, até Caralho. hoje uma das melhores experiências. Todo mundo fala isso, né? Tipo, É todo muito mundo que bom. trampa lá, claro, é um trampo que falam, tá? Não sei, mas que trabalha pra Uhum. caralho, mas que você meio que tira muita coisa positiva dali pra sua Sim, vida, assim, né? sem dúvida, né? Senso de responsabilidade, de trabalho em equipe, principalmente, né? De conhecer um processo ali, de que inicia de uma forma, vai passando na mão de todos, chega até o fim. E para mim, de longe, não foi o pior jamais, né? Para mim, o telemarketing depois do McDonald's foi muito mais maçante, né? O cansaço Aham. mental, sem dúvida, é muito maior, muito mais pesado do que o cansaço mental, né? Então, fisicamente ali no McDonald's, a gente tava no almoço, na correria, tirava onda, trabalhava, mas, né, quando entrou a parte de escritório, corporativo, cobrança ainda que era, né, onde a gente se conheceu lá 10 anos atrás, Aham. então foi uma rotina para mim muito mais pesada, mas que também me ensinou bastante, né, era a época que eu comecei a
pagar a minha faculdade também, então trabalhava, estudava e, poxa, ainda morando 2 horas de distância do Isso que é serviço. foda, né, cara? Ainda mais pra gente que mora na Leste, ainda mais você que mora lá em Uhum, Guaianazes, né? uhum. Porra, meu, eu trabalhava no centro e morava no Campo Limpo, mano. Era tipo, puta, 2 horas e meia todo dia. É o que mata mais, né? É o que É mata. Às vezes o verdade. trampo nem é tão maçante, Exato, mas você ir trabalhar e você voltar do trabalho é que é o que mais. É exatamente. 4 horinhas do seu dia ali, né? Perde Que vai muita embora. energia e 4 horinhas quando tudo funciona, né? Quando funciona, já vai Quando não 6 horas. funciona, aí você olha, não adianta nem se estressar, né? Porque vem luta pela frente. Então eu sempre fui muito da ação, da prática e tal. E quando comecei a estudar, né, o turismo, me identifiquei bastante. E se falar que eu planejei, que eu sonhava, que eu queria fazer, mentira também. No final, Foi cara, acontecendo aos poucos, foi assim, né? acontecendo aos poucos e no final eu queria ir para onde tinha menos matemática possível. Aí acabou que, putz, por ironia da vida, eu acabei conseguindo ingressar no meu primeiro trabalho numa agência de turismo porque eu sabia mexer com Excel, matemática, tá ligado? Então eu acabei entrando É o por que você não causa. queria, O que eu apareceu pra queria foi você. minha chave de entrada, né? Então é assim que muita coisa foi acontecendo na minha vida, assim, de, né, agindo, saindo daqui, indo pra lá. E foi quando me deu essa ideia de, pô, vou tentar empreender, né? Eu gosto muito de viajar. Na época da faculdade, a agência, né, o Bate Volta Roots foi um projeto que nasceu na época da faculdade. E lá a gente, pô, já trabalha, já estuda. Já não tem grana porque paga a faculdade. E ainda eu estudo turismo, como que eu vou praticar o que eu estudo, né? Como que eu Não vou tem como, não tem vivenciar em tempo, né? campo? Não tem, O né? dia só tem Então, 24 horas, pô, né? só 24 horas, chega final de semana você tá acabado, tá ligado? Então, né, foi meio nessa sinuca ali. E aí era numa matéria de turismo social na época, né? Nossa saudosa professora Neide, a professora que mudou minha vida na faculdade, hoje é uma estrela que brilha no céu e olha por nós e que é dentro dessa matéria ela provocou a gente, não, tem que conhecer a cidade, tem que procurar, tem muita coisa por aqui que a gente não precisa gastar para fazer turismo, né? Então ela foi tirando aos poucos esse pensamento da nossa cabeça de que, pô, fazer turismo é ir para Disney, é ir para lugar longe, É, lugar famoso, sendo que porque nossa cidade tem, né? quando fala em turismo, né, você já pensa, tipo, fazer um cruzeiro, sei lá, Machu Exatamente. Picchu, sei lá, fazer Qualquer um. coisa, 2, 3 horas de distância da minha casa, né? Exatamente, Então, né? Agora, tipo, você pensa assim, pô, turismo, assim, dentro da cidade, assim, ou dentro do estado mesmo, né? uhum, Você não. exatamente. E aí ela costumava provocar muita gente, falar, olha, não sei, mas eu ainda não conheci um paulista que conhece São Paulo inteiro, né? E eu acho que ela tem muito razão, porque a gente costuma sempre valorizar o que tá longe, o que tá fora, a gente não valoriza a nossa cidade, muitas vezes a gente nem conhece a história do nosso território, né? Ela dizia muito que a educação é a gente, em vez da gente partir de onde a gente tá, né? Por exemplo, a gente cresce estudando uma história que não é a história de onde a gente nasceu. A gente aprende uma geografia, mas não é a geografia de onde a gente vive, né? Então ela provocava Sim. muita gente a se identificar, né? Reconhecer a nossa posição ali, né? Dizia muito que o meio ambiente, quando ela dizia isso pra gente, a gente pensava, o meio ambiente é uma mata aí, qualquer, uma floresta, né? Amazônia lá, o meio Sim. ambiente. Não, o meio ambiente é o meio em que eu estou inserido, né? Então, qual que é ali a história, a geografia, né, do meu meio ambiente, né? No meu caso ainda da periferia de São Paulo, da zona Uhum. leste de São Paulo, a mais populosa. Então, ela começou a provocar isso na gente e o bate-volta surgiu como uma tentativa nossa dos alunos de, não, vamos fazer turismo sim, vamos achar um lugar aqui perto, vamos se encontrar sábado de manhã, domingo de manhã, um feriado aí de manhã e vamos lá Vamos arrumar um conhecer. tempo e vamos fazer. Vamos Vamos arrumar um descobrir. tempo, vamos fazer. Mete os pão com presunto e queijo na mochila e vai embora, entendeu? E aí foi assim que, né, na época foi nascendo, entre ali os alunos da faculdade. A primeira vez, assim, oficialmente foi até numa comemoração de aniversário meu, né, em março ali, a gente reuniu a galera da faculdade, foi conhecer uma cachoeira. Você faz aniversário em março? Faço aniversário em Que dia que você março, faz? 30 de março. Você é Ares também? 30/3, Eu Ariano. sou 24/3 também. O primeiro dia de Ares, é um dos primeiros, né, ali, dia 21 primeiro, né? É. Então aí ela fez essa provocação na gente e a gente, pô, pegou muito, né, a galera que foi curtiu, e aí a gente foi então vamos marcar outra pro mês que vem. Aí marcou outra, e no mês que vem outro já trazia um brother, outro já trazia uma amiga ali, foi formando um grupo, quando foi ver já tava rolando uma por mês, né, e
Na época, assim, a gente ainda estava no meio do estudo, eu não entendia que a gente estava praticando era o ecoturismo, né? Além do turismo, era o ecoturismo, Sim. que é em conexão com a natureza, praticando alguma atividade ao ar livre, né? Seja, enfim, num parque, numa cachoeira, numa montanha, Trilhas, né? né? Uma trilha ou um passeio cultural. Então, não tinha noção ainda, né? E aí o grande também estalo na minha vida foi quando esse cara aí me levou para a Ilha do Mel. Isso aqui? É a primeira vez que eu acampei na vida, né? Levei ele E pro fervo. já fui logo no creme, né? Já levei logo lá onde tudo acontece. Onde o filho chora, a mãe não vê. Exatamente, mano. E aí, putz, mudou minha vida esse carnaval aí, mano. Se eu não me engano, acho que foi 2014, sei lá. Não, 2016, eu acho. Não, acho que foi 17? 2014? Foi por aí, Foi na mano. Copa? Foi antes de abrir a agência, né? A agência é de Acho que foi 2015. 2014, porque É. eu te conheci, eu acho que em 2013. Eu Foi comecei a trampar lá fazer na 11 anos empresa lá. agora. Aí eu lembro que eu fui, deve ter sido isso. E, Então, cara, aí deu grande estalo, eu falei, mano, é isso aí, então vamos começar a entrar mais nessa linha, né? E a gente, na época, pegou uma onda que foi o começo do Facebook, né? Na época ainda, ele já tava rolando o Facebook, mas o começo de grupos no Facebook, né? De página, aí a gente lançou uma página, eu nem Quando o sabia o Facebook que ainda era era. forte, né? Que tinha uma Era o galera principal é. ainda, né? Na verdade, nem tinha o Instagram ainda na época e tal. Até tinha o Instagram, mas era bem pouco. Era bem... Não era muito conhecido, né? Pra gente não tinha, né? Não existia, né? Então pegou essa onda aí, formou grupo, e aí começou, né? E toda vez agregava, chamava alguém. E aí a gente começou, né, a conhecer os lugares perto, daqui a pouco fretava um transporte, uma van, um ônibus, ia num lugar mais, né, um pouco mais distante, e assim foi acontecendo naturalmente, até chegar a época da responsabilidade, da gente ter que se formalizar, né, de abrir um CNPJ, antes virou disso, brincadeira mano, de gente grande, tava né? nem aí pras taxas, tava nem aí pra nada, nem Foda-se sabia. a Embratur. Tava nem sabendo Tinha de licença nada, de mano. porra nenhuma. Conhecia nem o leão da Receita Federal. Tava nem aí e tal. E aí começou a ficar sério, aí começou a vir responsabilidade e tal, da gente assumir, né? Entender o risco também que é da Sim. atividade. E aí também amadurecer, né, a turma, o grupo e de fato se consolidar como uma agência ali de ecoturismo, né, ter responsabilidade, tudo, até a gente chegar até ser a primeira startup, né, reconhecida e premiada por um processo de aceleração, né, do ADSampa. Ó, que E legal, aí mano. como a primeira startup de turismo saindo da periferia de São Paulo, né? Então Você foi é o louco, isso aí eu não sabia, hein, mano. grande marco. Você é louco. Só vou fazer para rapidinho, só pra fazer o nosso momento jabá do programa. do programa, né? Que a gente tem, né, nossos parceiros, Os né? parceiros. Você que tá procurando suplementação de qualidade, ou já toma, já que tá treinando, vai começar a treinar, a gente tem aí uma parceria com a Scal, né? A gente vai deixar o link do site deles aí na descrição. Você pode entrar lá, tem nosso cupom também, o Dona Mara 10. Qualquer compra que você fizer, independente do valor, você ganha 10% de desconto. A gente também tem uma parceria com Cerveja Azul, você que gosta de música autoral, quer sair para um bar aí à noite com a galera, com a sua mina, enfim, entra no site deles, www.cervejaazul.com, né? E também, se você tem uma banda, você pode cadastrar sua banda lá para poder fazer um som lá com a estrutura deles. Também a gente tem uma parceria com o Hugo Brandão, você que tem instrumentos aí de corda, precisa dar uma regulada, enfim. Ele é aqui de São Paulo, tá? A gente vai deixar na descrição aí também, só entrar em contato com ele que tá tudo certo. Então é isso, irmão. Você falou um bagulho que eu fiquei pensando, né? A gente mora em São Paulo, mas a gente não conhece muito sobre a cidade, né? E hoje o Bate e Volta faz um serviço que é muito bom referente a isso, né? Tanto que eu vejo vocês postando lá cachoeira. Mano, tem umas cachoeiras que eu nem sabia que tinha aqui em São Paulo, velho. Pois é. E isso aconteceu comigo, que eu também fiz turismo, né? Eu fiz, né? Só não concluí, né? Mas eu fiz até por causa dele. Por causa de você também, que eu tava meio, mano, bem perdido, não preciso estudar, fazer alguma coisa e tal. Eu tava meio, numa época eu tava meio depressivo, assim, tava sendo meio de uma depressão e precisava ocupar a mente. Eu fiz turismo também. E teve uma vez que a gente foi fazer um rolê turístico no centro de São Paulo. Eu falei, caralho, mano, eu conheço o centro desde os 12 anos, tá ligado? Só que, mano, aí tem uma guia que ela sai ali do Teatro Municipal. Mano, e ela vai contando a história de tudo do Centro Velho. Eu não sabia porra nenhuma daquilo. Tipo, Pois moro é. em São Paulo, eu não sabia. Mano, é uma história fodida, assim, vários pontos ela passava. E todos os dias, se eu não me engano, ou toda quinta,
tem um rolê turístico ali, e, cara, e várias histórias, tipo, por exemplo, a ponte ali da Santa Ifigênia, aqueles ferros, foi um presente que veio, se eu não me engano, da Grécia, sei lá, que São Paulo ganhou, por exemplo, tá ligado? Tipo, umas paradas meio que nem sabia, e a gente engraçado. realmente não conhece a história da nossa própria cidade, velho. E de tanto andar no centro, né? De Sim, fazer a tanto gente... rolê no centro, a gente acaba Uhum. achando que conhece a história do centro e não Exato. conhece nada, né? Exato. Sim, É. e tem aquele prédio também, como chama aquele prédio que tem do lado ali, ali no Vale, ali O Martinelli o ali, Martinelli, que é um prédio que é um cara que veio, um europeu que veio pra cá, que construiu um prédio lá, tem o do e Matarazzo, que hoje é ele fez prefeitura. a casa dele em cima do prédio. Tanto se você Sim. olha o prédio lá de baixo, tem uma mansão lá em cima, que era onde ele Exatamente. morava, né, mano? Então a Abriu brisa do recentemente cara, de novo. Tem tá várias histórias ligado? de É, sobrenatural desse prédio aí, tem né, umas mano? paradas. Então tem Uhum. muita coisa assim em São Paulo que, mano, que a gente não conhece a história do Exatamente. nosso próprio. Eu tinha acostumado a falar assim, conhece o centro? Conheço, mano. Pega ali o Anhangabaú Ah, é. ali, você tá ali e tal, Santa Efigênia e tal. No máximo, eu ouvia falar que tinha um rio no Anhangabaú. Caralho, você ficava, mano, quando tinha um rio aqui, É. mano? Tá ligado? Como assim, velho? E tem uns bares tradicionais lá que tem umas fotos das antigas, assim, ali do Vale, né? Que realmente era um riozão que passava ali, né? Bonitão, tinha uns barcos, assim. Tipo, mano, um bagulho que você tenta imaginar hoje, mano. Impossível Exatamente. pensar, né? Impossível você imaginar ter uns Exatamente. Pra quem barcos gosta de ali. história e depois se debruça, né? Ver que, tipo, Sim, São Paulo é muito louco, né? Foi criado, nasceu ali também não foi à toa, né? Tem até uma história cabalística, né? Na verdade, sim, que é sim. fica no meio de 3 rios, né? Num triângulo de 3 rios Isso aí ali, eu já não tá? sabia. Tamanduateí, o Aham. Anhangabaú e tal. Ah, Então, pode tem uma crer. história ali do pátio do colégio, né? Da Revolução e tudo. Então, Uhum. tem bastante coisa que a gente... primeiro que a gente não é incentivado a saber a nossa história real, Sim. né? Do que rolou, na verdade, né? Sim. Então... não é totalmente culpa nossa, mas também a gente tem que se questionar mais, né? Por exemplo, é, com certeza todo mundo que já passou ou passa pela Liberdade fala, um bairro japonês, né? Oriental. E não é, né? Um bairro de origem negra, né? Então tem uma Uhum. história muito grande lá por trás e Sim. infelizmente a gente é obrigado a ouvir e sofrer esse processo de apagamento que acaba escondendo muitos pontos importantes ali da história e principalmente do povo que é mais identificado com a gente, né? É que fez acontecer o que é hoje, né? Que É, ali ajudaram, tem um tijolo ali, algo costumo foi dizer que foi feito. eles que construíram, né? Sim, tipo isso, mano. Aí Exatamente. construíram, aí meio que apagaram a história deles, aí chega outra pessoa, fala, não, eu que. Quem leva o nome só é o engenheiro. Aí vai passando O o cara fez tempo, da aí ninguém hora. mais lembra dos caras que botou o tijolo lá e Exatamente, a né? história cai, os royalties, né? A glória Exatamente. cai pra outra pessoa, né? São muito ali, nunca vou falar da história de Luiz Gama, né, do engenheiro Tebas, né, que ajudou nessas construções. Então é E, muito legal a gente se perguntar mesmo. ô Maurício, te perguntar, qual história, assim, ali do centro, ali, que você mais gosta, assim, que você mais se identifica, assim? Cara, a que eu mais curti mesmo é um pouco dessa história aí da Revolução de 32, né, da história do Tibiriçá, né, do índio Tibiriçá. É muito famoso, que todo mundo ouviu falar, a estrada de Tibiriçá e tal, né? Mas pouca gente sabe que Tibiriçá virou até um apelido de zoeira depois entre os indígenas, né? Dizendo que os índios traidores eram os Tibiriçá. Né? Então, se fosse chamado de Tibiriçá numa tribo indígena, queria dizer que você era o traidor, né? Que ele foi dos irmãos, né, da tribo de São Paulo, da aldeia de São Paulo, foi o que... Não, fala traidor também, não sei se pode caber muito forte, mas foi o que abriu as portas para os portugueses, né? E aí um português se Ah, casou com a filha dele, e aí quando foi ver já tinha portugueses ali na aldeia dele, né? E na época era meio que uma divisão entre ele e mais dois irmãos, né? Que é o Piquerobe, o outro eu acabei esquecendo o nome. Era meio que a cidade de São Paulo era a aldeia deles ali, né? Mas na Zona Leste era a parte do Piquerobe, tinha os Guaianazes lá, né, do nosso lado de Guaianazes. E o Tibiriçá ficava ali na parte do pátio do colégio, né? Então, essa história aí da Revolução de 32 era, resumidamente, assim, né, a grosso modo, na época os portugueses já estavam ali inseridos na aldeia dele, né, mas só que em outras regiões, na época ainda, os indígenas ainda não tinham comprado a briga dos escravizados, né, dos negros escravizados. Então, para eles, não é nosso povo, então tá tudo bem, né? Só que daí para frente começaram a ver indígenas também sendo escravizados.
porque eles foram usados muitos para ser os guias na rota que eles faziam dentro da mata. Sim. Então eles iam, escravizavam ali 2, 3 indígenas ali, né, falando a grosso modo, para abrir a trilha, né, por exemplo, a trilha de Paranapiacaba, eu acho que o caminho Piabiru também vocês já ouviram falar, Sim. né? E não é à toa que o centro de São Paulo ali na Sé é justamente o encontro onde saía para esses 3 caminhos, né? Que tinha um caminho que descia para a Baixada, o caminho que era que hoje leva o nome da rodovia dos Bandeirantes, né? E o caminho que leva a Via Dutra. Tanto que lá é o que era Marco Zero, né? Exatamente, o Marco Zero. E ali já existia uma trilha, né? Já existia um caminho. Os bandeirantes, eles chegaram descobrindo desculpa porra nenhuma. Eles só andaram de cavalo em cima de uma rota que já estava aberta. Já existia esse caminho entre os índios, tanto que essa rota ia até os Andes, né? Que ia para dentro de São Paulo. E aí, quando eles descobriram, né, que os indígenas também estavam sendo escravizados, eles decidiram entrar, tipo, declarar uma guerra e tal. Não, vamos expulsar eles daqui e tal. Agora já não tá legal essa história. E aí o Piquerobe já não falava muito com o irmão dele, que era o Tibiriçá e tal, né? Que eles eram filhos dos Tamoios lá e tal. E aí entraram numa guerra e eles tentaram ainda um dia antes. O filho do Piquerobe gostava, era sobrinho do Tibiriçá. Gostava, né, do tio e tal, não queria ver esse derramamento de sangue. Então eles combinaram um dia antes da invasão. O sobrinho foi lá tentar falar, tio, ó, eles vão invadir aí e tal, né? E tudo. E quando ele avisou, o Tibiriçá não cedeu, e aí eles se prepararam, né? Então eles iam ser pegos de surpresa. Então, depois disso, eles se prepararam. E aí, quando eles se prepararam, eles conseguiram ali dentro da história do pátio do colégio, que é do feriado e tudo, se prepararam e conseguiram, né, vencer aí a junção dos indígenas nessa guerra. E a partir daí que Tibiriçá se tornou um ídolo para eles, né? Tanto que hoje ele é pintado com a cara, com traços europeus, a cara dele, né? Nariz fino e tudo. Caralho. E a cinza dele tá lá na Catedral da Sé, né? Então ele, É mesmo? pra eles, ele virou um herói, né? Mas pra nós, pro nosso povo, o herói é o Piquerobe. Caralho. Nossa, é louco. Cultura também. Também né? né? Também coisa que a gente vai aprendendo depois de velho mesmo, né? Caralho, que E tal, foda, do mano. Vale do Anhangabaú e tudo, né? Então, Você falou tudo- de Paranapiacaba, cara, assim, eu acho um lugar sensacional, cara. É um lugar meio. É um lugar que ele quando você vai pra lá, você sente um monte de coisa doida, né? Não sei se você já sente a mesma coisa assim, porque ele é bem enigmático, né? Paranapiacaba, né? Porque uns falam que é meio que sobrenatural, e uns falam que não tem nada a ver. O lugar que faz frio pra caralho. Dá o clima, né? Quando desce a neblina, todo dia de finalzinho da tarde, quando desce a neblina, dá o clima. Depende da neblina, né? Também, essa daí não precisa dar 4 horas da tarde, não. O Pala uma vez foi pra lá, a gente foi com uma galera assim, aí ele. Não é aquela camisa do Marrocos? Que era sem a manguinha, era sem manga, né? Que era tipo uma regatinha, né? Aí falou, Thiago, você vai para Piacaba com essa camisa aí? Não, mano, tá mó calor, não sei o que. Eu falei, Thiago. Aí eu com 2 blusas. Mano, deu 3 horas da tarde, cara. Começou a bater um vento, mas não era um ventinho, não era um vento gelado, mano. Ele sentado assim, ó, com a regatinha do Marrocos, assim. Falei, toma, mano. Eu de blusa, mano, tava passando. Eu com 2 blusas passando frio, mano. Eu dei uma blusa pra ele, os dois passando frio do mesmo jeito, né? Bom lugar frio do caralho, né, mano? Não Mas tem é um lugar como. sensacional, cara. É um lugar assim que eu gosto muito. Fica ali, nunca fui ficou pra lá, na, velho. na Você nunca foi pra beira. Que Piracicaba? isso, cara. Nunca Você ainda fala fui. que fez turismo. Você apaga isso aí, mano. Apaga isso aí. Viu? Ó, você não é que nem eu sou da Moca. Aí, ó. Não entrar nesse assunto da Moca agora, não. Sério, eu nunca fui pra lá, velho. Mas Paranapiacaba primeiro que foi muito disruptivo na época, né? Porque começa muito pela história do Barão de Mauá. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O nome sim, Foi mas um da história, grande. Foi. Na época chegou a entrar na Forbes brasileiro, né? mesmo? Chegou a ter tanto dinheiro quanto o Dom Pedro. Né? Caraca. Então, ele foi muito visionário e foi um cara que foi. Vendido pelo seu próprio pai, né, adotado por um inglês, e esse inglês que deu a educação para ele e tal, e aí ele foi estudar na Inglaterra, e aí de lá ele aprendeu muita coisa e ele viu a industrialização já acontecendo lá, né? Então quando ele voltou pro Brasil, ele voltou cheio de ideia, cheio de coisa para fazer, e ele foi disruptivo porque ele foi numa época ainda de escravidão, ele foi um cara que conseguiu comprovar que trazendo uma mão de obra qualificada e você pagando por ela, era possível você fazer construções assim, igual ele fez, né? Que, por exemplo, Paranapiacaba foi a primeira ferrovia que chegou no porto e foi revolucionário para a época. Foi
transformou São Paulo, porque fez São Paulo ser o que é, Uhum. porque na época, quando você for fazer uma trilha lá, você vai ver que é um penhasco do lado, e na época, imagina, os jumentinhos carregando café lá, e aí a parte mais engraçada de tudo é que ficava todos amarrados. Quando escorregava um, pai, ia todos. Imagina. Imagina O a mó cena, rolê, né? você já andou 4 dias, lá chegando, descendo pra praia, caiu todos os jumentinhos, levou tudo o café. Nossa. Você vai voltar a falar pro seu chefe, você nem voltava. Você já sumia, né, mano? Não tinha como. Já caiu no Já virava Então, caiçara, já foda. virava alguma coisa. Não tinha como. Então, foi muito disruptivo porque parou de ter muito prejuízo. Então, uma ferrovia que descia, levava, né, tudo café. Claro, a gente não pode ser hipócrita e dizer que não foi usado mão de obra escrava lá, porque apesar dele não contratar mão de obra escrava, ele contratou uma empresa inglesa, né? E aí, tanto que a vila é uma vila inglesa, lá a primeira, as casinhas coloniais. Sim. Tanto que na época eles se organizavam, né? Pela hierarquia da empresa também determinava a sua moradia. Então lá tem a Rua dos Ferreiros, né? Que é tipo um hostel enorme, assim, cada um dormia num quarto, assim, numa cama, né? Os caras dividiam a cama, porque era o turno 24 horas, então eles... foi aí que veio até um termo de pegar a cama quentinha, porque um cara acabou de levantar pra trabalhar, tava outro deitando pra dormir, a cama tava quentinha, tá ligado? Aham. Aí tinha a rua, ia sendo por cargos, até chegar na Rua dos Engenheiros, que aí cada um tinha sua casa e tal. E aí aquela arquitetura inglesa, né, meio americana e tudo, as casas de madeira muito bonito e tal, tudo muito bem feito. E a casa do engenheiro-chefe, né, na época, que até hoje ela se tornou um museu, o Museu do Castelinho lá. E aí ela é uma casa, né, muito enigmática, porque ela fica no meio da vila e ela tem uma visão 360 para toda a vila. E dali ele conseguia ver todo mundo trabalhando. Então o chefe estava toda hora ali e a casa ela tem 33 janelas, né? Porque Ele vê tudo. ele via tudo, né? E é enigmático também, né? Então essas ideias Caralho, cabalísticas, mas tinha janela para ele ver tudo. E pelo som ele conseguia também, né? Tanto que lá também tem o relógio, que é muito famoso, que é parecido com o relógio de Londres, mas que na época era justamente para todo mundo ver o relógio e saber a hora de ir trabalhar, a hora de parar, a hora de voltar. Era só porque era bonito, né? Não era só que hoje a gente vai lá falando, nossa, que casa bonita lá, relógio mano, bonito. muito louco e tal, né? Era de Então- grandão já pra saber, pra não perder a hora, né? Pois é, mas foi muito disruptivo na época, mas tem muita história legal, né? Muita história de terror também, de muita tem alguma gente de que terror lá? E não morreu. tinha a Vila dos Ferrados, você tinha dos Ferreiros, né? É. As Ferradas não tinha. Ah, mano, história de terror lá dessas mais loucas, meu, é que até um salve pro saudoso Douglas Ser da Mata, né, meu parceiro que mora lá ainda até hoje, nosso guia, né, que atende os clientes quando a gente leva pra lá, que quando dava acidente na ferrovia, naquela época era sistema funicular, então um sobe e outro desce, né, o mesmo cabo de aço que tá puxando um aqui tá subindo o outro. E quando eles iam passar na ponte, era um de cada vez, aí um parava ali do lado, aí passava na ponte e tal. Uma das coisas mais loucas que aconteceu comigo foi ter o prazer, ter a oportunidade de colar lá com o senhor Osmar, que é de onde eu moro lá, um senhor, e ele teve a oportunidade de descer para Santos 3 vezes de trem por Paranapiacaba, né? Então ele ia falando, não, trem desci e tal, era bonito, era legal, a galera ia assistir jogo, ia à escola de samba, ia fazendo uma bagunça, aí ia passar na ponte, a galera ficava com medo, mas ia assim mesmo e tal, então... Tomava umas biritas antes e Pô, mano, ia, né? imagina pegar o trem na luz até a praia, cara. Se tivesse isso na nossa Nossa, as época... cajibrina ainda, Porra, os você já isoporzinhos, chegava lá céu. da hora. O bagulho ia ser Chegava mó- lá da hora. E aí mó dava resenha. ruim quando estourava o cabo de aço, né? Aí que a merda acontecia, porque ele saía cortando todo mundo no meio, que tava, os caras que tava trampando, ele descia com aquela força, dava chicotada, cortava mesmo o corpo da galera. Caralho, mano. E quando estourava, ou você pulava do bagulhinho, ou você ia embora, irmão. E aí a história mais legal é até que ele costuma falar lá até hoje, a mesma descoberta feita lá do sistema de freio, até hoje é usada na linha amarela, a mais tecnológica que a gente tem em São Paulo, que é o freio por areia, por pedra, né? A gente Caralho. nunca se perguntou porque tem aqueles monte de pedra lá e tal, né? Nos trilhos e tal, É e vem dessa verdade, época, tá tem ligado? fica umas pedras, né? Eu não vou No... me recordar agora o nome do herói da Vila de Paranapiacaba que conseguiu frear esse vagão, né? Se eu não me engano, mas já estava tendo um evento, o vagão estava muito lotado e aí estourou o cabo. E aí ele, sabendo disso, ele desceu, começou a correr, né? Correu um pouco mais rápido que o trem e começou a jogar areia.
E aí ele fazendo isso, ele começou a jogar areia no Pro trem. trilho e o trem foi parando e tal. E aí Caraca. daí depois, né, desse incidente foi descoberto esse processo. Então é uma das histórias legais de lá. Mano, eu vou pedir só pra você abaixar um pouco, arrumar o microfone, que ele tá cobrindo. Não abaixar, mas. Como que. Tá bom aí, querido? É porque tá tampando o seu rosto. Ah, legal, fechou. Ficou bom aí, assim? Só de boa? Não, é só que ele tava tampando o seu rosto na câmera. Pô, eu aproveitar que a gente tava falando de Paranapiacaba. Para a sua caba? Cara, eu fico vendo uns vídeos da galera que faz aquela trilha lá da funicular, que é. Funicular, que passa por esse sistema que hoje foi abandonado, né? Mano, eu fico, mano, olhando, dá um cagaço, ver, porque assim, é uma altura muito alta. Mano, o bagulho é muito alto. É, muito E os alto. caras se aventura, tira foto, meio que pendurado lá. É, embaçado. muito famoso mesmo. Eu não, tipo, pela minha profissão e responsabilidade de hoje, não costumo dar tanta ibope, né, para despertar curiosidade, porque é muito arriscado, né? Até recentemente, acho que mês passado, teve uma matéria até na Fantástico falando que teve outra morte lá e tal, porque é daquela época, né? A galera vai em cima dos trilhos, mas se pisar na madeira ali, escorregar e Já era. um abraço, papai. E outra que lá tem bastante cobra no caminho, e aí elas costumam tomar sol nos trilhos, né? E você tá imaginando aquela porra lá em cima, lá, 120 metros, e ainda tem uma cobra na sua frente, Você é mano. louco, você vai dar um pulo ali, velho. Eu vou ter o que fazer, né, mano? Mas é foda porque a galera, né, gosta de sentir essa adrenalina e também de sentir esse ego aí, de falar, eu fui na trilha Eu mais consegui difícil e tal. E aí também ficou muito famosa depois que ela saiu numa revista mundial, né, com top 10 trilhas mais perigosas do mundo. Tal, né? Então, Aham. realmente é muito famosa até hoje. Mas essa trilha passa pela. Por cima das cima pontes, né? das- Porque na época foi a construção mais ousada, né, do Brasil, porque ela eram pontes de, né, 120 metros de altura, Aham. e era, naquela época, ninguém nunca tinha, né, visto isso na vida, né? Então era realmente uma tecnologia, infelizmente foi abandonada, né? Hoje ela tem uma do lado, que é é concedida pela MRS, mas não é no sistema funicular, é no sistema, né, de engrenagem diferente. Então, né, tem até hoje ela é ativa, mas ela só funciona para transporte de carga mesmo, Aham. não tem, né, esse transporte de passageiros. Mas não, o querido mandou uma foto aqui pra gente, aqui da parada. Essa daí mesmo, famosíssima, Você é louco. belíssima, Você né? já tirou uma foto lá? Não, eu nunca fui, não posso, né? Se eu for, eu perco a credencial de guia, né? Acho que tem esse lance, eu é uma sabia. trilha proibida, legal deixar isso bem destacado, né? Paranapiacaba, infelizmente, ainda tem muitas trilhas proibidas lá que não são legalizadas, né? Então, hoje, para você fazer uma atividade de ecoturismo, entrar no meio da mata, né? Você tem que estar acompanhado de um profissional e tal, né? Aí muita gente, mano, faço isso aqui a vida inteira, mano, conheço o mato e tal, mas não é pra quando dá tudo certo que o guia tá ali. O guia tá ali pra quando dá errado, parceiro. Porque ele sabe o que fazer quando dá errado é ali que você vai precisar dele. Maioria, graças a Deus, até hoje, não precisou que a gente, de fato, colocasse a nossa profissão em uso, mas, né, a gente, quando for preciso, a gente vai estar, né, capacitado para fazer um atendimento ali e tal. Então, por ser uma área perigosa, né, e ter essas trilhas proibidas, por certa parte, para uma galera, acaba sendo mais atraente, né? E aí tem esse lance lá, tipo, por mais que eu conheça a trilha, nossa, fui de manhã, lindo, solzão, maravilhoso e tal, eu conheço o caminho, só ir aqui, a trilha dá pra ver e tudo. Parceiro, dá 3 horas da tarde, desce a neblina, você não enxerga 2 metros na sua frente, entendeu? E se você não souber o caminho, irmão, é um abraço. Lá é foda porque a gente tem um campinho de futebol lá, né? A gente dá aquela passada básica lá no campo, né? Mano, você olha assim, velho, o bagulho, se mandar, você não chega um palmo na frente, mano. Só vê o Exatamente. chão assim, só e branco, parece que você morreu, assim. Exatamente. Essa história é legal também desse campo. Esse é o primeiro campo que teve a medida oficial de um campo de futebol no Sério? Brasil inteiro. Né, que eles eram ingleses, aí o cara foi lá, não sei se E foi trouxe o as medidas, né? e trouxe as medidas, trouxe a regra e tudo, criou um time. Tanto que já teve jogo lá do Santos, do Corinthians, né? Jogando contra o time de Paranapiacaba mesmo. Na época eles ainda tinham um time lá e tal. Né? Foi o primeiro lugar de São Paulo que teve um cinema, né? Então era muito bem desenvolvido na época, né? Claro, misturava muito essa cultura inglesa, né? Hoje, se você for lá, é legal você fazer o passeio acompanhando de um guia para você aprender essa história,
Mas tem coisa que é muito nítida. Tem a ponte que você atravessa lá, e aí do lado aqui você tá vendo a construção da Vila Inglesa, que é bonitinho, casa, quintal, espaço, tudo bonitinho e tal, né? Tudo de engenheiro. Aí você olha pro lado português, que aí parece mais familiar nosso, né? Tudo um em cima do outro, sobrado, embaixo tem a vendinha, né? Então é mais a nossa cara. Ai, caralho, que foda. Ô, velho. Maurício, por que tiraram a... Porque antigamente tinha, né? Vinha pra São Paulo e pra Santos, né? Por que acabou agora? Só vai só... Eu já contei essa história aqui. Então, quero cara, entender. eu não vou saber te trazer em detalhes, né? Eu costumo mais reduzir pro lado da economia mesmo, né? Porque dá mais lucro levar, transportar carga do que passageiros, né? Necessariamente dito. Mas era um sistema que, na época, o funicular que tinha muitos acidentes e tal, e aí acabou que aos poucos foi deixado de lado e não foi dado o investimento necessário para manutenção e para manter isso. Né? Nosso atual governador foi eleito com essa promessa aí, de voltar com esse transporte de trem até a Baixada, né? Esses dias aí saiu já um primeiro planejamento que ele tá pleiteando tentar fazer isso por Paranapiacaba, mas também por Parelheiros, lá na Zona Sul. Tem muito, né? Acho que, não sei se vocês já chegaram aí no Litoral Sul, que você vai por Mongaguá, você passa por um trilho de trem, então Sim. naquela época tinha tudo, né? Então a gente não acabou abandonando, né? É que a história real que a gente não tem mais estradas de trem, a gente tinha o Brasil inteiro. Tinha no Tanto Brasil que o inteiro. pai do Crildo veio aqui gravar um episódio com a gente, e ele veio da Bahia. Ele foi o primeiro, podemos dizer aí, Crildão, que seu pai foi o primeiro mochileiro. Primeiro mochileiro do Brasil, porque ele veio... É da Bahia, Crildo? Quando a gente foi? E ele Pernambuco? nasceu em Pernambuco, isso. Ele Ele veio de descendo. Pernambuco Cara. pra São Paulo de trem, irmão. Estado por estado. Porque Que da tinha hora. estradas, né, Uhum. ferroviárias. E foi tirada por causa do... Não vou falar nem o nome do presidente pra não errar, porque eu não lembro. Não sei se foi Juscelino Kubitschek, eu não sei. Mas foi um presidente que ele acreditava que o futuro era estradas de ferrovia. De ferrovia não, caralho. Estradas de... Trem. Não de trem, Pavimentado de... mesmo, né? pavimentado, de carro. Porque começou a vir os carros lá de fora, Sim. então foi onde foi tudo abandonado. Sim. Só que foi um tiro no pé, né? Porque Sim, hoje você vai fazer uma totalmente. viagem, cara, além de demorar, você tem trânsito pra caralho. Hoje você gasta muito mais É que com na época não tinha carga. trânsito, né? Então, Você gasta muito mais com envio de carga, né? Você vem pela estrada, porque tem, enfim, gasolina, o caralho, né? Que se fosse pro trem seria muito mais barateado as coisas, né? Tanto que sem dúvida. tinha também lá o Rio-São Paulo também, que Tinha, existia São na Paulo, época. Teve Tinha até, todos os estados. antes da Copa de 2014, né, tinha uma promessa que ia ter um... Ah, mas trem nego bala, fala né? isso faz fala isso há tempo. anos, né? Não, vai ficar Que- pronto, igual o terminal lá de Itaquera. Tá pra ficar pronto pra Copa. Igual o monotrilho, tá pra chegar na Tiradentes, né? Tá, Copa de 2024. Então esse presidente, ele acreditou que o futuro era isso, mano. Era estrada e desativou tudo, tá ligado? Não E era hoje mais fácil vários investir lugares. nos dois, cara, pra ter uma... Mas nego não tinha essa visão nessa época, também né? ele E hoje imaginava também poderia que ia ter fazer isso, né? quer ter automóvel pra caralho, quer ter Sim, moto, que quer nem- ter os caras... que nem Ou quer seu- ter um trem que anda igual a É. velocidade da... E seria muito mais barato pra você viajar, Sim. mano. Igual é na você... Europa hoje, né? Hoje você vai na Europa, lá qualquer país, você anda a Europa inteira de trem, velho. Tanto que é difícil alguém ir pra Europa e só visitar um país, né? É, verdade. Nego vai no mínimo 3, 4 que ele visita, porque é tudo de trem, tá ligado? Compensa, né? Verdade. Não, pra caralho. Aqui era tudo assim, cara. É verdade. Uma das únicas que restou ainda é uma que sai de Espírito Santo até Minas Gerais. É uma das Tem? únicas. Não sabia. Tem ainda até hoje. Mas é. E a de Curitiba a Morretes, né? Que é legal também, que passa pela serra lá e tal. Então, é uma das únicas, mas é mais pelo turismo mesmo e tal, né? Hoje eu acho que seria muito forte, cara. Se a gente tivesse uma vila de Paranapiacaba totalmente restaurada, com esse, né? O sistema funicular funcionando, a gente ia atrair turismo do mundo inteiro, sem dúvida. Ia ser referência. E você ir e voltar ia ser muito mais fácil, né? Ia ser muito mais tranquilo, ia ter essa loucura que é hoje, né? Fora as estações, né? Tinha os patamares, são 4 patamares, se eu não me engano, 4 ou 5. Cada patamar é uma espécie de estação, tinha meio que uma vilinha ali. Pô, imagina você ficar no Paranapiacaba já é assim, mas ainda fica perto da cidade. Imagina você ficar no meio da Serra do Mar, lá numa vilinha, pô, num bar, numa hospedaria. Pô, todo mundo ia querer sentir uma experiência assim, né? Muito bacana. Sim. Mano, você é do ramo do turismo, assim, há 1000 anos, né? Hoje você é gerente comercial, né? De uma empresa, uma grande empresa de turismo aqui de São Paulo, né? Sim, na Copas Tour.
A Aham. maior, top 1, é nóis, Copastor. É. Fazer meu merchan aqui também. O patrão vê, né? Fazer aquela velha. Não, mas é exatamente. realmente uma empresa muito, muito grande no mercado aí. Foi uma das poucas que sobreviveram, né? Por causa da pandemia, Sim, e né? na verdade ela fez um movimento totalmente contrário, né? Ela cresceu na pandemia, né? E como que foi isso? Então, Conta pra cara, gente como foi o lance na pandemia, porque assim, muitas áreas foram afetadas, né? Eventos, turismo principalmente, né? as áreas que E trabalham com pessoas, né, cara? Com sim, com aglomeração. locomoção, né? De pessoas e tal. E talvez, acho que o turismo, se não foi a mais afetada, talvez deve ter sido entre as três ali. Sim, sem E como que dúvida. foi isso pra área? Né? E já conta pra gente como que foi, como que a empresa conseguiu é, pensar fora da caixa, vamos dizer assim, Uhum, né? uhum. E passar por isso e crescer mais ainda Não, nesse evento legal. aí. Essa história é interessante porque ela começou um pouquinho antes da pandemia, né? Eu entrei lá em 2019. Quando eu entrei lá, eu já vinha de uma experiência de 5 anos, uma agência anterior na Latour. E aí, quando a gente entrou lá, foi uma experiência, né, diferente, porque a gente viu uma cultura de uma empresa diferente. Né? Até então, nosso diretor, Edmar Mendonça, ele já tinha uma visão muito à frente do seu tempo e ele criou uma empresa centrada no cliente, né? Esse papo é um pouco mais técnico, né? Mas hoje, na época, a gente era acostumado a ver empresas centradas no processo, né? Olha, minha empresa trabalha desse jeito aqui, a gente faz assim, assim, assim. Se você quiser, meu serviço é esse. Esse é o meu processo, esse é o padrão, um pouco da industrialização, daquilo de apertar o parafuso e tal, eu só faço isso e tudo. Ele veio com uma ideia, né, de criar uma empresa centrada no cliente, né? O que que é isso? A gente vai atender o cliente e a gente vai se adequar ao processo do cliente, né? E quando a gente faz uma empresa assim centrada no processo do cliente, ela precisa ser uma empresa humanizada, né? Porque para a gente atender um cliente, deixar ele satisfeito, ele feliz, a gente antes disso tem que ter um colaborador que também está feliz, que também está satisfeito e Sim. que também entendeu a cultura da empresa. Então, desde 2000, acho que até um ano antes da entrada, 2017, 2018, ele já começou com essa cultura humanizada dentro da Copa Tour, né? Tanto que eu falo gerente comercial hoje, mas mudou o nome do cargo, se chama gerente de sucesso do cliente, né? Eles gostam de falar inglês, mas eu tô no Brasil, a gente tem que falar Não, sim, do sim. nosso jeito. Então, que é um gerente de sucesso do cliente, porque antes eu era um gerente comercial, eu fazia o acordo para ele com o hotel, era mais essa parte comercial de contrato e tal. Quando eu virei um gerente de sucesso do cliente, não mais. Eu sou responsável para garantir o sucesso do cara aqui dentro. Então, o que representa o sucesso para você? Você é meu cliente. Ah, cara, eu quero que você me garanta um atendimento bom, que você me entregue, né, a passagem, o hotel que eu preciso, e que você faça minha viagem para me fazer o negócio da minha empresa, né, que é o turismo corporativo, o nosso principal negócio. Então, a gente se adequava ao processo dessa empresa e atendia ela da forma que ela se sentia melhor. Então Uhum. foi uma sacada já, né, para a época revolucionária na minha visão, porque o cliente chegava e falava, olha, tem uma necessidade aqui, será que você consegue? Não, consigo, vou me adequar, vou arrumar meu processo para te atender. E isso começou a formar uma recomendação até de boca a boca, porque na época você não ouvia muito falar nisso, né? Hoje você Uhum. ouve falar mais em CX, né, que é Customer Experience, a experiência do cliente, né, em CS, que é nosso cargo, que é, né, de sucesso do cliente, Sim. que a gente passou a se importar mais com a experiência do cara do que de fato o que a gente estava entregando ali. Então a gente, né, começou a entender o processo do começo ao fim, e aí foi daí que nasce a ideia de fazer uma pesquisa, NPS, depois que você faz a viagem, você vê onde pode melhorar ou não. E dentro disso vem a ideia de ter uma empresa humanizada, que realmente dá valor para os funcionários, né? E a gente vive no capitalismo, todo mundo desacredita, fala, cara tá ligando pra mim, mano, eu sou só número aqui, tá? Você acha que eu não sei? Né? A Sim. gente chega meio com essa resistência. E aí, realmente, quando bateu a pandemia, a gente já tava com essa cultura lá dentro. E aí foi onde a galera falou, não, agora eu quero ver, né? Agora vamos ver se é humanizado mesmo, né? E tal. Aham. Ninguém sabia o que ia acontecer, né? A empresa, pô, tá fazendo sucesso, mas parou o turismo totalmente, cara, dessas fotos aí que até hoje choca todo mundo, de um monte de avião no aeroporto, tá tudo fechado. E aí a atitude dele foi, pô, vamos colocar todo mundo para trabalhar de home office. Na época a empresa tinha 200 pessoas
E aí segue a vida, né? Então, e a gente naquela apreensão, sem saber se ia ter, né, demissão em massa, como ocorreu em todo o mercado, né? Demissão, diminuição do salário, subsídio do É porque governo, aí na pandemia ele foi uma incógnita, né? Tipo, no foi uma começo assim, você não incógnita. sabia que ia acontecer, né? Achava que é 15 dias, É, 15 é dias. 15 de Eu 15 fiquei em assustado 15. quando eu vi na Itália, mano. Eu vi uma mulher na Itália, acho que bem antes de chegar aqui, né? No final de 2019, assim, hein? Novembro, assim, novembro pra dezembro, assim, ela, ó, gente, não tem ninguém aqui na rua, o Covid tá pegando todo mundo, não sei o que lá, tá morrendo um monte de gente. Só que como é lá, né? Você fica meio, ah, tá, beleza, é lá, né? Aí começa a chegar aqui, né? Pois Aí é, para tudo e você fica, mano, será que vai voltar? Será que essa doença vai pois é, e aí criar começa a ver essa. resistência e ficar pior? Que porra que vai acontecer, tá Será que ligado? acaba agora, né? É, Realmente chegou e aí a gente tava nesse time aí. E aí, exatamente. quando aconteceu isso, aí de fato ele provou sim que era uma empresa que se importava com os colaboradores, né? E aí o que sustentou a gente também, porque não existe mágica, né? O que sustentou a gente foi que a gente tinha muitos clientes que era do meio da saúde, né? Do meio de farmacêutico, são serviços que não pararam, que eram serviços essenciais que não podiam parar. E aí a gente atendendo esses clientes, a gente conseguiu manter a empresa de pé, né, sustentou ali na pandemia, ele não reduziu o salário, não pegou subsídio de nada, não teve nenhum corte, mas a gente se manteve. E aí, quando o setor começou a ir para uma de crescimento, esse se tornou o nosso diferencial, né? Porque a gente ia para uma concorrência de um cliente, e aí, pô, a minha tecnologia é igual da minha concorrente, meu atendimento é igual, a gente empatou em tudo. Que vai ser o diferencial? Ah, o diferencial é que a Copastura ela atende, né, ela atua com seus colaboradores de forma humanizada, ela respeita o colaborador, ela tem diversidade na empresa, ela cuidou dos seus colaboradores e isso vai fazer ele te atender feliz, vai fazer ele te atender bem, né? Então esse passou a ser nosso diferencial e de fato é até hoje. A gente tem um atendimento, né, de excelência, de atender de pessoas felizes e É porque a maioria acontece. das empresas, elas visam muito lucro, né? Então, assim, às vezes o lucro é acima de tudo, né? Exatamente. E aí E comprovou. meio que tipo, acaba prejudicando o trabalhador que tá ali, né? Que tá dando sangue, não tá humanizando esse trabalhador, tipo, tá usando como máquina, né? Não, Exato. você tem que trazer lucro pra mim. Se não trouxer lucro, eu mando embora e já põe o outro, né? Exatamente. E Mas por aí, trás pelo daquele. contrário, ele foi por um caminho que trouxe os colaboradores para o lado dele. Sim. Então, pô, a gente vamos defender agora quem defendeu a gente, né? Vamos lá, vamos se doar também, realmente, né? A gente sabe que, pô, esse papo de vestir a camisa, né, pega meio mal quando a gente fala de empresas assim, mas não, realmente cria esse sentimento de gratidão, não. Eles estiveram comigo nessa pior, cara, pô, minha família toda sustentou e tudo, né? Então eu vou realmente me doar aqui. E aí foi de onde ela partiu de um crescimento de, na época de pré-pandemia, de 200 funcionários, né? Onde a gente terminou a pandemia com quase 800, né? E hoje está quase 1.200 funcionários, né? Então se tornou nosso diferencial. Eu só não entendi como que ela cresceu nisso e não podia, ninguém podia sair de casa, assim. Como que foi isso? Não, não foi repentinamente, né? Foi quando o setor começou a se retomar. Na época a gente só se manteve, só se sustentou com os clientes que a gente tinha ali, que era do meio, dos serviços essenciais que não Uhum. pararam. Quando passou a voltar, a maioria do mercado quebrou, mano. Entendeu? Então os clientes estavam sem atendimento. Claro, ele não tinha demanda. Minha empresa não está trabalhando, eu não preciso de turismo, não preciso viajar, mano. A empresa parou totalmente, meu negócio parou, não preciso viajar. E aí, na medida que foi voltando as coisas e tal, as empresas foram voltando, e aí ela ia atrás daquela agência lá que atendia eles, os cara Não quebrou, tinha. fechou. E aí a gente foi, né? Aí O você foi pegando mercado foi toda. recebendo cliente, teve agência que chegou, pô, tá aqui minha carteira de clientes. Vamos Caraca, funcionar, entendeu? Então tô te foi dando aqui com dor no pô, coração. atende aqui, por favor. Então, né, e aí foi que fez todo sentido, porque ali, né, no pós-pandemia também foi maçante, porque tudo que a gente não trabalhou ali, toda a É, demanda represada, sim. né, voltou tudo ao mesmo tempo, então imagina todo mundo tentando passar pela mesma porteira, tá ligado? Então, Uhum. voltou tudo ao mesmo tempo, então foi um crescimento muito acelerado por conta disso, né? Caralho, que foda isso, É, cara. então foi uma visão que ele teve pré, né, de trazer o time dele para perto dele, de valorizar ali, de criar essa cultura organizacional dentro da empresa. E tanto que hoje no mercado a Copastura é vista tipo como pode, né, uma empresa ter uns benefícios assim, né, ter esse apoio, gostar tanto do funcionário e tal, valorizar, E acho que até é um aí absurdo. a ideia é essa que vocês ganham funcionário, porque o funcionário começa a valorizar a empresa, né?
Então, Ele como vê que eu vou já- fazer o cara atender alguém feliz se ele não tá feliz? É que nem call center, mano. Call center você tá lá se fudendo. Mas fala que se foda essa porra mesmo, mano. Né? Só um número nesse caralho, né? Exatamente. E aí você passa isso pro cara que você tá atendendo, né? E na verdade são essas pessoas que são a cara da empresa. A cara da empresa não é o presidente que tá lá bonitinho, dando uma entrevista tudo arrumadinho. Não, o cara da empresa é o cara que lida com o cliente, cara. Ele que vai passar a mensagem final, né? Então, se essa pessoa não tiver bem, como que eu vou transmitir que eu tô bem pro cara que eu tô atendendo? Não adianta o presidente dar sorrisinho lá Não no retrato da adianta. firma lá, É, ficar falar e bonitinho. tal, né? E aí foi daí que teve uma mudança de mercado no geral, porque antes uma certificação que era valorizada era só a ISO 9000, ISO 9001 lá e tal, de processo de segurança, né? Hoje é muito mais valorizado um selo de sistema B, né? Um selo de Great Place to Work, melhores empresas para se trabalhar, né? Que são pesquisas que veem se o funcionário está feliz ali, se ele está entregando de forma Como é que que funciona? se sinta bem, né? Esses caras, eles vão até as empresas, fazem pesquisa lá dentro, perguntam É uma e... série de quesitos que são avaliados, né? No caso do Great Place to Work, Tipo, ele os 5 estrelas da Michelin. é tipo como se fosse isso. É, o mais cobiçado hoje é o sistema B, né? Que acho que no Brasil acho que não tem nem 500 empresas ainda que tem, né? Então ele é o selo mais top que ele você tem que ter que você vai ouvir das palavrinhas do ESG lá, né? E Uhum. tal. Você tem que ter um envolvimento social, um envolvimento, né? De governança ali, ambiental. Então você tem que cumprir uma série de requisitos para conseguir ter um selo desse hoje, né? E aí é uma pesquisa que não é feita pela empresa, pelo RH da empresa. Eles enviam uma senha para o seu CPF, que é o colaborador, e as perguntas nem a empresa sabe. Você vai responder direto para a avaliadora. Ai, que foda. Então, se você quiser ali, mano, falar a verdade ali, tudo que tá no seu coração, pai, manda bala, entendeu? Essa é a hora. Um cara só que soltar a língua lá acaba com o seu sonho de ter o selo, entendeu, mano? Então, para você ter o selo de fato, você tem que, né, tá ali na. Porque é bem bonitinho. mais, né? Porque você tá chegando diretamente do trabalhador, sem intermediário, né? Daí você pode fazer isso. Exatamente. Aí o trabalhador, o cara que tá lá fazendo o trabalho, ele fala assim, pô, então eu posso falar o que eu quiser sem ter um intermédio da empresa, né? Porque quando é assim, basicamente a empresa te dá um papel pra você. Exatamente, você vai responder logo pro cara do RH, mano. Quando a gente que trabalha numa empresa, quando costuma ouvir que o RH tá atrás de você, você já fica como, mano? Entendeu? O Ah, já RH fica te em ligou chave, aí, ixi. mano. Você fala, nossa, A alguma Janice do coisa RH tá te aconteceu. procurando. Exatamente, Aí mano. você já Você vê uns imagina papel na mão aquele... do gerente ali, você já fala, vixe, minha demissão ali. O Ixi, gerente já mano, o te cara tratando estranho, né? já era, não, nem bate ponto hoje, mano. Desse jeito, entendeu? E aí A pior é... coisa é você chegar na firma, mano. Eu não se loga, não bate ponto, não. Aí você é... fala, "Ih". Acho que ainda menos pior do que quando eles deixam você trabalhar o dia inteiro, irmão. Isso é verdade. Ainda entrega o dia inteiro. Então, essa é da cultura, né? Tanto que na Copastura a gente nem tem o RH, né? O nome do departamento é Pessoas e Cultura, né? Então, para tentar tirar esse clima de estão aqui para fuder a gente, tá ligado? Ou é para mandar embora, ou É. é para pedir seu atestado que você não Eu entregou, acho que deve ter até entendeu? uns caras que trampam lá que ficam meio até assustado, né? Tipo, caralho, mano. Acho que, tipo, trabalhava numa empresa tão tóxica que essa aqui é tão. Você fica até É, assustado, né? exatamente. É, a galera, todo mundo que entra e faz a integração e já aprende ali da cultura da empresa no momento da integração, entra tipo, será que é isso aqui mesmo que eles Deve ter estão uma me vendendo? pegadinha. É, assim, será que é isso aqui mesmo que eles estão me vendendo e tal? E aí, pô, eu costumo falar que também você não vai ver uma cultura da empresa pelo que ela divulga no Instagram, nunca, mano. Você Exatamente. vai ver pelo corredor, pela conversa lá no café, no corredor. E aí, Sim. como que tá? No Você tá banheiro, banheiro, né? O meio de no comunicação mais fumódromo. eficaz até hoje continua sendo a rádio. A Rádio famosa peão. rádio, peão, entendeu? Ele é o mais Ah, eficaz, quer saber o que tá rolando, se o funcionário tá bem, tá feliz, né, e tal, é É, por quando você chega ela. nas empresas a primeira vez, assim, já pega o cara que tá 2 anos lá assim, ih, é o novo aí que vai se fuder já. Tá Exatamente. pronto pra se fuder já? É, você entra Já todo falei, feliz, aí é. fala, ih, não fica assim não, hein, mano, que já não é veio com assim, o né? KY já? Que aqui ele só bota pra dentro, viu? Exatamente, mano, E então é um choque, deixa eu te né? perguntar aí, como que eles fazem para ter esse tratamento que rola, assim? Eles fazem uma pesquisa com vocês para saber o que precisa melhorar, o que não precisa? Como que eles conseguem ter essa cultura
Existe uma pesquisa com os funcionários? Como que funciona Existe uma essa... pesquisa mensalmente, né? Você responde uma pesquisa a nível de departamento, se você está feliz no seu departamento, você responde se você está a nível da empresa, se você está feliz no nível da empresa. Tem um one-on-one mensal que você tem que conversar, trocar uma ideia com o seu líder, né? E se expor. O RH consegue avaliar por algumas ferramentas que tem de avaliação, se você está tendo um desempenho. Entendi. Tem um plano de desenvolvimento que você tem que se comprometer todo ano, falar, não, esse ano eu vou me desenvolver nisso aqui e tal. Você vai acompanhando o desenvolvimento disso e tal. Então tem uma série de ferramentas que vai medindo ali como que tá o clima, né? E aí onde é identificado algum ponto de desatenção, aí entra uma atuação que vai ver, né, se tá rolando. Porque esse trabalho é muito importante para previamente você pensar em sonhar em concorrer a um selo desse, né? Pra você ter certeza que você vai entrar lá e vai concorrer e vai ganhar, porque é grana, que você tem que pagar a grana pra eles te avaliar, né, mano? Ninguém sobrevive de caridade. Então, pô, você pagou a grana pro cara te avaliar, você tem que ter certeza que você tem bagulho uma tá cultura bem foda. feita, uma cultura forte e que você vai conseguir, né? E aí, na época que era 200 funcionários, era até mais fácil você ter uma cultura ali, né, cara? Você junta todo mundo numa sala ali, já era, né, e tal. E para manter isso quando tá com 1.200, né? Muita gente chegando, aquele choque, você já nem conhece todo mundo, né? Uma galera que trabalha híbrido e tal. Então é um desafio. Existe um trabalho muito forte para manter a cultura da empresa dessa forma, mesmo sabendo que é um desafio diante de todo o crescimento, né? Sim. Então, Pode falar. não, pode falar. Não, eu já ia... É, porque depois da pandemia mudou muito, né? Assim, questão de. Muita gente começou a trabalhar home office, né? Uhum. E para vocês foi até melhor ou vocês fazem um sistema mais híbrido? Cara, pra mim que deu 2 horas pra chegar no escritório, né, mano? Você é louco, passei a viver, né, mano? Ter uma vida hoje e tal, né? Consegui. E aí foi até daí que comecei a ter tempo pra fazer um projeto social, né? Sim, Trabalhar, me dedicar nos meus projetos e sim. tudo. E aí um dos choques que eu tive lá dentro também foi esse. Eu não precisava esconder que eu tinha um projeto. Pelo contrário, quando eles souberam que eu tinha, mano, você tem um projeto, pô, que legal, mano. Isso aí, bota pra fora e tal, vai pra cima, né? Eu pude ser uma pessoa íntegra ali, né? Porque o primeiro pensamento que você pensa quando você vai trabalhar numa agência, não, pô, ele tem outro projeto por fora, então ele tá usando do tempo aqui que eu tô pagando ele para fazer o trabalho dele lá por fora, né? Então você já pensa isso, eles vão me estranhar, né? Então não vou nem falar para ninguém, né? Então quando eu entrei lá, eu já tinha um projeto do bate-volta e tal, né? Já tinha um projeto social do Cine Quebrada, mas ficava na minha, né? E tudo. Aí aos poucos você vai conhecendo a galera, comenta com um, comenta com o outro, você vê, oh, ele tem um projeto muito legal e tal, fala aí e tal. E quando eles souberam disso, né, lá dentro tem um lance muito legal também que são os comitês, né? Então tem um comitê de sustentabilidade, tem um comitê de diversidade, né? Tem um comitê de social. Então os comitês são pessoas da empresa inteira que se candidata para fazer parte daquilo e fazer algumas ações, né, voltadas ali ao time que eles estão. E aí quando o comitê de ação social ficou sabendo, nossa, tem um projeto legal, vamos fazer alguma coisa juntos e tal. Aí o meu receio, né, de que era eles reprimirem, né, esses meus projetos foi ao contrário, eles passaram a fomentar, né, passaram a dar Caraca, que foda. apoio, passaram a me ajudar, a ser meus parceiros, Você não né. ficou isso, não estranho também. Ih, Eu falei, mano, tá estranho. eu falei, Tá muito mas legal. exatamente, né? Mas aí, é claro, igual a gente tá falando, existe mágica também, né? Claro, da mesma forma que eles ajudam, que a gente ganha, que a gente consegue, né, ter um recurso para fazer um projeto bacana. Isso também é uma forma de, né, aumentar o potencial da empresa para conseguir essas certificações, né? Que é uma exigência. E Sim. o turismo hoje tá... Como que tá, velho? O cenário? Cara, Pós-pandemia, essa mudou? semana teve Tá na o crescente? Como que É, tá essa aí semana teve pra o galera que... GBTA, né, que é o grande encontro anual, né, do setor, mundial, né, do setor, se eu não me engano foi nos Estados Unidos, sempre é lá. Não vou saber o nome da cidade que foi agora não, mas rolou essa semana e eles anunciaram que já se recuperou totalmente, né, e aí agora vai começar para um crescimento além do que a gente era antes, né? Isso falando da Copa Tour, né? Do turismo corporativo. Sim. Agora do Bate e Volta Roots, né? Que é o meu projeto pessoal e tal, a gente ainda não conseguiu retomar o que a gente era antes da pandemia, porque, Ainda né? tá... Economicamente ainda, a gente que trabalha, né? Com um público de baixa renda, né? Viagens mais acessíveis ali, quase um turismo social, né? Também é porque a gente faz roteiros gratuitos pela cidade, mas ainda a gente percebe que ainda não recuperou totalmente, tal. Então Você ainda acha tá que nessa ainda tem crescente.
ainda tem essa sequela da pandemia ainda. Sim, sem dúvida. Mas, de certa forma, depois da pandemia, trouxe um sentimento das pessoas de querer viver mais, né? Sim. De querer ter experiências, né? Hoje a gente vive a época da experiência. A galera, pô, não quero ir na praia fazer uma trilha para ver o mar. Não, eu quero ir naquela trilha que tem um pé de tal fruta, que eu vou pegar aquela fruta, vou tomar o drink e tal que o cara faz, Uhum. né? Então tem todo esse lance da experiência, né? Por exemplo, lá na Ilha do Cardoso, que tem uma planta que os indígenas usavam para fazer uma cura lá, que é uma planta medicinal, e aí a galera faz uma caipirinha, que é muito boa, e aí, pô, entendeu? Tem esse, Já mete a planta medicinal na caipirinha e entendeu? pô, Vira, né, totalmente brasileirada lá, o sim. lance, né? Então, vivemos essa época mais de experiências, Uhum. então, né, de certa forma, trouxe mais o pessoal para querer viver, né, sentir isso, mas, né, pelo menos no nosso trabalho como agência de ecoturismo, a gente ainda não conseguiu retomar, né, o que a gente era antes da pandemia. Cara, eu quero muito aprofundar no bate e volta, tem muita coisa pra perguntar, mas a gente precisa marcar um dia com o Rafa, né, que é seu... Ele seria seu sócio hoje? Uhum. Rafa? Seriam vocês dois hoje, A gente se enxerga como um coletivo de viagens, né? Então, Uhum. acho que todo mundo que está ali pode ser considerado como sócio mesmo, né? Porque a Sim, gente não tem prolabore, divisão de lucro, nada, porra sim. nenhuma. A gente faz ali o evento, se divide nas tarefas. No final, quem foi no evento gerou a renda, você vai ter sua diária lá, vai ter o seu trampo, seu trabalho valorizado, né? Sim. Então a gente, por mais que sim, se tiver alguém que responder, alguém que for ser preso, vai ser nós. Vocês dois que respondem pela empresa, hein? Mas Então, na prática aham. rola essa democracia aí. Não, mas então a gente marcar um dia. A gente tentou, né, trazer ele hoje pra gente, né, desmembrar mais sobre A isso, gente mas a podia gente vai gravar lá em marcar, Paranapiacaba. fazer um podcast lá em Paraná. De repente, foda levar todo esse equipamento aqui, mas a gente, vamos Pra ver. tudo dar um jeito. É, a Só gente... chamar o Marco que. Então, Vai que pô, resolve, pô. vambora, arruma um estúdio lá rápido. Sim, vamos sim, daí a gente, mano, quero falar muito sobre É. bate-volta, sobre perrengue, sobre, Eu tenho a mano, sobre perguntar até isso. quando, então, mas aí acho que seria legal a gente marcar um dia com o Rafa, que é Uhum. Tem umas que é o, histórias bem loucas, tem umas que é histórias muito loucas. vou colocar como sócio, sei lá, É meu enfim, grande é o seu parceiro, parceiro do meu projeto primo, que, Seu né, braço mano? direito, né? sim, Eu costumo dizer que é meu grande ídolo, ele, eu e, sempre admiro ele, né? Aquele lance do meu primo que era mais velho, que fazia coisas incríveis e tal, que a sim, gente ele é mais admirava, velho, né, que você. mais velho que eu, então tenho uma admiração por ele que é de brother mesmo, de irmão. Sim. A gente vai marcar um pra fazer do bate-volta, ele cola aí, a gente Aí a gente se aprofunda se mais no aprofunda, que bate-volta. eu tô Da hora. ligado. E tem muito. Eu também faço parte de algumas histórias. Então, pois é, né? O É, porque eu nosso... tinha curiosidade de saber, assim, tipo, você fazer um lance, o bate-volta e tal, mano. Como você falou, quando começou a assinar papel, chegou a Então. burocracia, Então, esse. e eu queria saber, né, queria até Quando te perguntar. virou realmente uma empresa, falou: caralho, agora Cara, agora, fudeu. tipo, se Agora der não é merda, eu mais. me fodo, Não é mais assim. viagem de faculdade, tá ligado? É, Pois Agora, tipo, a é. gente lida com pessoas, tipo, responsa, licenças, o caralho, crachá. Pois é, uma responsa mesmo e é isso, foi sem dúvida, né, ali o nosso auge, né, de até 2019 e tal, até quando passamos por esse processo de Sim. aceleração, né, e tal, subindo no palco, primeira agência de ecoturismo no São Paulo, né, você bate palmas e a galera se falava, caramba, será mesmo, mano, que loucura, né, vambora, é isso aí. Só me fala um bagulho assim do bate-volta. Você falou do lance de startup, né? Que vocês ganharam um prêmio, é isso? Uhum. Qual que é o nome do prêmio? Desculpa. Que você É falou. é o edital Vitec, Vai. né, Eu lembro ele desse Vitec aí. da Desampa e ele premia projetos, né, de empresários e empreendedores das periferias, né, de São Sim. Paulo. Uhum. E aí, né, todo ano tem uma série de projetos que são aprovados, e aí a gente foi o único de turismo que entrou no Que bagulho. tinha. E É. entrou como lance de startup por qual motivo? Porque vocês têm o sistema do site. Isso, por ser uma startup, por utilizar a tecnologia, né? O nosso principal Sim. meio é a tecnologia, porque a gente não tem sede, a gente não tem escritório, né? A gente somos pessoas individuais, cada uma faz uma função, né? Atende remotamente, na hora a gente se encontra e faz o roteiro. Então, por ter a tecnologia como nosso principal meio ali, Uhum. né, e tá conseguindo fazer isso de dentro da periferia, né, de, pô, totalmente na contramão do que a vida prega para nós Não, lá de mas faz dentro, né? sentido. Não Exatamente. existe um escritório, né? Uma Uhum. sede, nada, né? Pelo Exatamente. E até menos. para Então. você conseguir conquistar a confiança do público, né, mano? A gente, pô,
Tudo bem que veio já numa geração que já era mais, confiava mais na internet, né? Mas você pensar de você comprar uma viagem de uma agência que você nunca viu, de uma pessoa que você Tem nunca uma viu. lojinha lá, Tem uma lojinha, alguém que eu vou cobrar lá, vou bater É. lá, falar, e aí, e tal. Né? Então era um lance, né? Até muito Realmente. tempo a gente tinha mesmo, o pessoal chamava, mas tem certeza? Não, mas posso só pagar na hora? Fala, também não dá, né? Como que a gente vai reservar as coisas para você, amigão, e tal? Então, né, de certa forma, os nossos resultados ali, né, o Instagram, o Facebook, a rede social, dando a chance da gente comprovar ali tudo que a gente já tinha entregado, é que falavam por nós, né? Então os nossos resultados falavam por nós. Então a gente acabou, né, ganhando confiança e credibilidade dessa forma. Hoje o Instagram de vocês quantos seguidores tem, tá? 40 mil, a gente Porra, estacionou ali no difícil, 40 mil. qualquer um, não, É mano, no difícil, orgânico, tudo né? 100% No orgânico. orgânico ali não é pra qualquer empresa E não, a mano. gente, né? 40k nem empresa Ele grande. fez a musiquinha do muito Bate funcional. Volta, né? Tem até música oficial, É, cara. verdade. Eu gravei na casa dele. Ah, foi? Que fui da lá, hora, gente, mano. Que da colei lá hora. com a ideia e foi na pandemia, né? É. Eu lá fazendo nada, né? Tá aí tentando, até né? hoje. Qualquer Aí você- coisinha que a Até gente posta, tá lá. Bate, volta. Falei, mano, preciso gravar uma música pra Foi, camarada foi. meu, mas já tem a letra, a base aqui, tudo, só gravar, mano. E o Criudo foi o. Como chama aquele cara que só vê se tá ok, assim, pra poder liberar? É, Tem o nome, como que é? É tipo. Ele que O dá... auditor, tá ligado? Ele que é auditor, né? Porque Foi o Criudo, esparrua. a gente tá música aqui, nós três, né? E o Criudo, eu compunha muito com o Criudo também. O Criudo é um músico muito foda também, criativo pra caralho. Nós três aqui, enfim. E sempre que eu gravo, assim, gravo na casa do Pimenta, eu mando pra ele. Falo, mano, e aí, o que você acha? Precisa aumentar alguma coisa? Tá, enfim. E falo, mano, que foi, talvez, deve ter sido a melhor gravação que a gente fez. Assim, meu, foi assim, foi aquela que sabe quando uma coisa sai que você não consegue fazer igual depois? pode crer. Você fala, caramba, eu não consigo fazer, sabe? Isso é Os tão boa. timbres, tudo. Porque, assim, às vezes a gente ouve a música, ouve ela ok, né? Mas a hora que você pega, você põe começa a ouvir cada detalhe, você fala, caralho, velho. Tipo, como que E a sacou gente essa fez assim de porra, bate mano? pronto. Assim, sabe? É, E eu fui eu já tinha um riff, a letra, eu já tinha, né, escrevido a letra, o riff, aí eu fui na casa dele e falei, preciso gravar um bagulho aí, preciso dar um presente pra um brother. E se eu não me engano, acho que eu comecei a gravar, e eu nem tinha te falado, acho que eu falei, eu tenho um Não. presente pra você. É, do pá. nada você eu dei sacou uma. e pá. Eu dei Ei, uma. que louco, mano. Eu E aí, dei um suspense. Ah, Mano, eu tenho um suspense. presente pra você, velho. Daí vai chegar um bagulho pra você aí. Ah, você tinha pá. comentado, você comentou. Falou Acho assim, que foi não, ele nem isso, sabe né? ainda, ele nem O sabe nego ainda. já tava achando que era cerveja, droga, né? Você é meio droga. Já achou que era uma flor lá do Atacama. A flor especial. Aí sacou a música, escuta aí. E aí, o que você É. achou, mano, na hora que você ouviu, velho? Você falou assim, Ah, fiquei, "Caralho, pô, velho." emocionado Não, pra agora- caramba, Porque, né, mano, ele velho? fez muito de coração, assim. Ele, Pô, tipo, você é ele louco. foi muito cuidadoso com tudo, assim. Tinha uma parte do vocal lá que falou assim, mano, não sei, não gosto, mano. Eu gravei como se fosse, É, tipo, mano. Sabe, como se fosse pra ele, Fiz assim, a minha sabe? vida, uma assim, coisa da minha vida ali, surreal, né? Uma coisa de você dar uma obra de arte mesmo Sim. pra alguém, né? Falar que foi feito pra você Uhum. e tal, né, mano? Tem como você se sentir especial, assim, né? É, e você vê que o seu trabalho tá sendo Sim, valorizado, sem né? Pra alguém dúvida. chegar pra você e falar, ó, mesmo que seja um amigo, alguém mais próximo e tal, mas, pô, pra perder, assim, pra tirar um tempo dele pra chegar e falar Sim, assim, sem aqui, dúvida. ó, Maurício, eu fiz uma música pra você aqui, velho. O trampo É. aqui que você tá E é fazendo. muito legal a gente falar isso, acho que nunca foi falado, né? Porque geralmente o pessoal deve pensar, não, mandou, pagou lá, mandou fazer e tal, né? Pra É. fazer divulgação, marketing, não foi, né? Foi mais uma coisa que foi orgânica, né? Assim Sim, como Foi todo orgânica, crescimento, total, né? fiz Então, e foi um presente. Eu não lembro se era seu aniversário, eu não lembro o que era. Eu sei que foi pra ilha. Que eu lembro que a gente foi pra ilha depois e colocaram lá pra tocar, né, tal, foi no mesmo. som lá. Então isso aí eu acho que foi final do ano, começo do ano, não lembro. Seu aniversário é em março. É, em março. Só se É, foi, tanto que só se foi um eu- carnaval que foi em março, porque às vezes tem uns carnaval que cai em março. Sim, Não sei, mas não sei, foi um. Não sei se não sei se foi alguma data comemorativa, não sei, mano. Sei que eu fiz o bagulho, falei, mano, gravar. E é da hora, mano. Da hora que vocês gostaram aí, porque foi de Tanto que coração. depois que a gente Cê é tentou louco. fazer igual, não saiu mais. Não, a gente foi fazer umas gravações lá e tem a sereia lá que. Ixi, putz, o sereia não saiu, né? Saiu, sereia. saiu calambaleando, mas saiu. Mas isso é papo pra outro episódio. Baleado essa Amo. sereia. Saiu baleado aí, mas saiu. Mas foi muito legal, mano. E da hora que vocês gostaram, fiquei feliz pra caralho. E da hora que vocês usam até hoje, né? Vocês Porra, falam, da pô, hora, mano. Ele Totalmente mandou pra na mim um pureza, vídeo, eu falei né? assim, os caras colocaram a música assim. É, nosso vídeo oficial. Você que colocou no Spotify?
Foi. Subiram lá, Foi né? no Subiu no Spotify, né? É. Ele falou, mano, o cara colocou a música no Spotify. Eu falei, mentira, mano, sério? É, mano. Sim, Tá sim. rendendo os dólares lá, hein? É, E mas pior que é como- presente, posso ver É. direito autoral. Nem assinei o bagulho. Ah, tá vendo? Nem registrei. Mas eu acho que tem que É. registrar, viu? Porque se chega outra. Ah, apesar que não tem Do como nada eu a pedi a agência foto pra roubar. você, né? Você falou, você vai pôr no Spotify. Eu falei, mano, manda uma foto aí, como que nós põe seu nome de artista? Rapaz. Rafa Reis, mano, cheio Tá de lá, mar. mano, tá lá. Mas, mano, Da hora, e. Você tinha O que eu ia perguntado, falar tem também o lance do empreendedor social, né, mano? Que é algo muito louvável, algo que eu acho muito foda que você começou a fazer há 4 anos, né? Se não me engano, já tem, né? O Sim, projeto. é. Foi o Cine Quebrada. É Cine Quebrada o nome? É Isso. Cine Quebrada, né, no Sim, total. sim, quebrado. E eu vejo que é uma puta correria que você faz, que você fez. E como começou, mano, o lance? Você teve a ideia Cara, de eu poder não sei levar se. isso lá pra sua quebrada O e foda é, eu gosto muito de tirar esse pensamento aí da galera que, mano, você teve uma ideia foda e foi atrás da ideia. Pá, mano, comigo não foi assim, mano. Comigo as coisas acontecem organicamente, assim como foi o bate-volta e Hum, tal, sem pagar né? ads. Exatamente, né? E também não foi nada planejado. Não, vamos sentar aqui, vamos planejar, vamos fazer um briefing aqui, esses negócios aí de nuvem de palavra e tal. Nada disso, mano. Aconteceu o seguinte, eu, né, fui criado na minha raiz jogando bola e tal, né, achava que ia ser jogador e tudo, sonhava, né, e tal, sonho de todo moleque periférico, que na verdade é que ele dá um futuro para nossa família, mas o meio que a gente enxergava, né, era o futebol. E aí eu, pô, comecei a estudar com 16 anos, fazer curso, fiquei muito longe da quebrada, né, porque a gente sai, tá de noite, 5 da manhã, volta meia-noite, tá de noite. Você quase Você não não fica. vive com ninguém, não convive em nada e tal. E aí, pô, ali quando a gente, no final de semana, a gente na quadra que a gente costumava jogar bola lá, que era o JK, a gente, pô, viu a quadra toda destruída, mano. Tipo, pô, tudo bem às vezes não ter um refletor e tal, essas coisas que é algo a mais, mas, poxa, não ter a trave, mano. Tava quebrada a trave, tá ligado? Caralho. Pô, deplorável a situação. A gente falou, mano, vamos fazer alguma coisa aí, vamos fazer um campeonato aqui entre os times das ruas aqui, vamos resgatar os times das ruas, que na nossa época tinha muitos, né? Jogar rua contra rua, valendo Sim, refrigerante e sim, tal, arruma né? de cima, de baixo. Tubaína, a famosa Tubaína. Copa Vamos fazer uma Convenção. rua contra a outra aqui, vai dar guerra, a gente sabe que vai dar guerra, né? Ninguém vai querer perder, mas cada time aí dá umas R$ 50, 100, a gente faz aí, recupera a quadra pelo menos, né? E aí pegou, mano. O campeonatinho rolou, né? A nossa mente criativa, que é o Rafa lá, que é o marketing, nosso publicitário, já criou o nome lá, Interquebradas, o nome do campeonato. Aham. Eu criei o campeonato Interquebradas, aí veio as ruas, tal, rolou a competição e tal, no final, campeão e tudo, né? No final sempre dá briga, né, mano? Teve que ter aquela tretinha de futebol, mas rolou, no final a gente conseguiu colocar a quadra pra ativar de novo. E aí, nesse corre, eu conheci o Felipe, mano, o Insônia, vulgo Insônia, ele é grafiteiro, artista, né, de Miliano, e ele já fazia um corre meio que com a galera do grafite, do hip hop ali na quebrada, então ele já tinha mais essa visão cultural, né, já entendia mais como funcionava esse corre, né, de captação de recurso e tudo, via de edital. E aí a gente se conheceu nesse corre, né, e, pô, começou a se aproximar, fizemos uma amizade e tudo. Começamos a trocar ideia de tentar criar alguma coisa, né, e tal. Nessa época ele já era um pouco avançado, que ele já tinha até acessado alguns editais, já tinha construído um estúdio onde ele trabalhava e tudo. Uhum. E aí a gente começou a fazer um projeto juntos. E aí ele era produtor gráfico também, e ele produzia um curta-metragem. E a Foda. gente tinha que apresentar esse curta-metragem para a criançada, tá Caralho, ligado? legal. Aí ele, não, vamos fazer um cinema aqui, vamos chamar uma criançada aí que a gente conhece e tal, que fica na rua aí, vamos passar aí pra eles ver e tal. A gente foi, não, vamos embora, né, mano? Normal, ele tinha um projetor lá e tudo. E aí quando a gente, mano, colocou o filme, chamou a criançada primeiro no estúdio, falou, senta aí que o filme vai ser ali. A gente tinha uma menininha, a gente é uma cena marcante na nossa vida até hoje, né? Mas, tio, você chama a gente pra ver filme aqui, fez a gente sentar aqui, mas cadê a televisão? Não tem televisão aqui, você tá enganando nós? Tipo, esperta já, né? Tipo, ele tá me enganando, ele acha que eu não sei, né? E, pô, nessa hora a gente olhou assim e falou, caramba, mano, sabe que é um projetor, tá ligado? Nunca viu isso na vida, nunca viu um cinema e tal. E aí quando ligou o projetor, que a telona apareceu na parede, né, mano? Muito maior que a televisão, tipo,
nossa, mano, que incrível. E não foi só ela, foi a reação de todas as crianças que estavam ali, né, mano? Mas isso já tava rolando lá na escola, ou não? Era outro... Não, ainda outro... não. Era no Ainda... estúdio dele Ah, no ainda, que ele estúdio dele. trampava. É, Sim, nessa época a escola ainda estava ativa, que foi a escola que eu estudei, que eu me formei sim, lá e sim. tal. E aí, pô, rolou e falou: não, vamos passar um filme pra essas criançadas aí, então na semana que vem de novo. Tá aí, tinha acabado de lançar o Pantera Negra, mano, primeiro, tá ligado? Então já tinha ali um filme de, né, de impacto que a gente gostaria de passar pra criançada. E aí passamos, não, quarta-feira que vem vai ter de novo, então vamos fazer. Mano, fizemos de novo, pô, veio muito mais criança dessa vez, piraram de novo. Nossa, tio, muito legal e tal, cinema, nunca fui, né, meu, e tudo. Pô, você via no olho da criançada E aquilo, né, sabe esse qual que é o legal? Que diferencial. às vezes, pra gente que tá fazendo a coisa, assim, às vezes a gente fica tão neurótico de, não, será que vai dar certo? Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E passa pra gente, mas e pra criança, às vezes, mano, você marca uma coisa na vida dela que nunca mais vai esquecer. Sem dúvida, sem dúvida. E Você aí fala, foi isso que depois você vai aconteceu. saber, porra, mano, aquele cara foi responsável por esse sentimento que eu tive a primeira vez, de, puta, eu nunca tinha visto Sem nada dúvida. do cinema, um projetor, nem sabia que era projetor, mas agora eu tô aquele ver que me ensinou o que é um projetor, me mostrou. Aí, Então, tipo, você fala, caralho, mano, fiz parte da... então, imagina para quantas pessoas ela vai contar essa Isso, história, fiz a né? diferença, uma coisa assim que pra gente pode se parecer tanto, Simples, mano, mas simples. pra criança ali pode ser, mano, uma coisa que marca pro resto da vida, tá ligado? Exatamente, eu costumo falar isso de, por mais que a trajetória orgânica foi sempre assim, tendo ideias ali, fazendo, já executando, mas a gente sempre tentou fazer o simples, mas bem feito, Uhum. né? Não é porque aqui é para criançada que a gente vai É fazer fazer de mais ou qualquer menos de jeito qualquer bagunçado, jeito, né? não. E aí foi que a gente foi atrás do mercadinho, que doou as pipocas, os refrigerantes, e aí daqui a pouco saiu uma vaquinha, rolou uma vaquinha, compramos uma pipoqueira, tá ligado? Quando foi ver, então já tinha uma pipoqueira com aquele cheiro de Que legal. pipoca, pô, cantava as criançadas, né? E começou a rolar, toda quarta-feira, cinema, cinema, cinema. E aí nisso eu já Quer uma trabalhava, cerveja, mano? pô, eu aceito Ah, água, né? Ah, eu Água. pedi cerveja aqui. ah, é. E aí começou a rolar quarta-feira, pô, e aí, né, isso rolando. E quando a gente. E nisso eu já trabalhava na Copas Tour, né? E aí foi meio nesse time aí que eu falei pra vocês, dele descobrir o projeto e tudo. Ele falou: não, como a gente ajuda vocês e tal? Isso eles descobriram quando ainda era só o cinema no estúdio do Do Insônia. Insônia ainda. A gente nem ainda tinha, né, Aham. passado pra nossa sede lá. E aí, cara, não, vocês têm transporte aqui de ônibus e tal, arruma um ônibus aí pra gente fazer um passeio com a criançada aí, então. Ah, é? Então vamos arrumar e tal. Aí rolou essa primeira parceria, levamos a criançada tudo no Sesc, né, o famoso e tal, né? Naquela época nem podia entrar na piscina ainda, mas só de estar Uhum. ali se divertindo e tal, já foi, Sim. marcou a vida delas. E aí começou a rolar essas parcerias, rolou com uma empresa, daqui a pouco rolou com outra, daqui a pouco uma empresa bancou uma rodada de hamburgada lá pra criançada Ah, e que legal, tudo. velho. Então começou a ter esse apoio. E do mesmo jeito que a galera ali, que a criançada ficava vendo o filme, a gente passou a, enquanto ela estava vendo o filme, a gente passou a se organizar como coletivo, né? Trocar ideia, ter ideia, todo mundo colava ali de voluntário. "Ô, e se a gente fizesse isso e tal? E se a gente fizesse aquilo? Pô, aí apareceu do nada um professor de capoeira. "Ô, e se a gente tivesse uma aula de capoeira aqui e tal também, né? Então, aí começou se criar o coletivo do Cine Quebrada mesmo, né? A partir dessa primeira atividade, que era o Sim, cinema, sim. mas a gente também começou a se organizar como grupo e entender ali a força de trabalhar em grupo, né? Então foi uma coisa que começou a desenvolver, a amadurecer a gente para fazer esse trabalho. E quando começou a acontecer de fato, ia ter resultado e tudo, e a gente conseguir fazer um Natal, por exemplo, dar presente para a criançada e tal. Claro, virou uma responsabilidade para a gente também, porque a gente ia na padaria, ia no mercado. E aí, tio, qual o filme da semana que vem? Então, Virou compromisso, virou negócio. compromisso, então a gente tinha que cumprir. Não, vai ter sim, vai lá que vai ter o filme e tudo. Uhum. E aí começou a ter esse senso ali dentro da própria comunidade e tudo. E aí, isso em 2019. Quando virou para 2020, um pouco antes ali de bater a pandemia, aí a gente soube, né, que tinha a escola que a gente estudou, mano, que a gente se formou, eu estudei lá da quinta até o terceiro ano, né, estudei não, cumpri tabela lá. E Só corpo presente. Só o corpo tava puta, presente, a mente interagi tava... muito, mano, fui muito feliz, tá ligado? Não posso reclamar de nada, graças a Deus, mano, conheci muita gente especial e começou, né, a despertar na gente, mano, a gente tem que fazer alguma coisa, chegamos lá, Mas o que aconteceu com a escola?
a escola se chama Guerra Junqueiro, né? Ela tinha, quando a gente já estudava lá, já rolava uma história que já estava sendo uma grana roubada de um prédio novo que ia ser construído lá Caralho, dentro, que que era um merda, hein? campo de futebol que tinha lá, mas ia levantar um prédio que seria uma escola nova. E a gente já rolava essa história, não, tá sendo roubado, já era para estar feito e tal. Quando eu tava no primeiro ano, se eu não me engano, primeiro, segundo, começou a ser construído esse prédio. Eu falei, mano, agora Do vai lado. mesmo, do lado, né? Aí a gente, mano, será? Tava no primeiro, será que dá pra fazer o terceiro lá, pelo menos, né? E tal. E daquele jeitão. Quando chegou no 80, 70% da construção quase pronta, né? Isso eu já tava quase me formando. Foi roubado o lugar e foi abandonado. A empresa que estava trabalhando lá, né, em grande maioria eram trabalhadores que tinham vindo de cidades nordestinas, do norte, e tal, que estava alojado lá para trabalhar. A empreiteira parou de pagar eles, né, deixou eles na mão. Aí rolou um saque coletivo lá Ixi. e a construção que já estava em 80% voltou para 30% de novo. Nossa. Para você ter uma ideia, levaram até um elevador, tá ligado? Caramba. Vale quanto isso aqui? Imagina ele mano, chegando na loja de ferragem, né, os caras levam umas latinhas, uns copos, deixa eu ter um Não. elevador aí no caminhão. Bom, até hoje a gente não consegue imaginar, porque nessa escola já tinha uma quadra lá nossa, ela era coberta, irmão. Coberta, sabe essa estrutura de quadra coberta de ferro, de, né, o Sim. telhado de... Levaram tudo, mano. Como que esses caras conseguiram levar tudo isso? Até hoje a gente olha para aquela quadra e a gente não acredita. Mas levaram, era coberta. A gente consegue ter bastante Descobriram gente a pra... quadra já. É, irmão, entendeu? Descobriram literalmente. Então foi muito saqueada e a galera continuou na escola velha lá, estudando, estudando, estudando. Até 2019, né? Que eles não chegou a terminar 100% aquela, mas eles deram um tapinha lá e se jogaram às pressas. Né? E aí, quando eles se jogaram às pressas, eles deixaram a outra para trás sem um planejamento prévio, né? Então ficou tudo trancado lá, abandonado. E aí os nós Isso tomam que é conta, foda, né? né, mano? Tipo, você ficar olhando assim, cara, tanta coisa que dá pra você fazer se você tiver, tipo assim, já tem um dinheiro público liberado pra fazer, tá ligado? Se tiver uns caras que tiver uma cabeça legal, uma ideia boa, seja honesto, assim, mano, dá pra. Puta, que dava pra fazer uma outra coisa ali, sabe? Botar uma outra molecada ali pra fazer alguma coisa. O que eu vi, mano, assim, eu morei no Campo Limpo, né? Que eu falei pra você lá no começo. E, mano, uma coisa que eu vi, assim, de perto, assim, mano, foi o céu, cara. Uhum. Mano, o Mas céu. isso é Foi. meio alto, né? É meio Não, mas longe. lá era baixo. Brilhou Lá era nossos terra. olhos, né? Mano, eu vi. Tem um céu lá, cara. Jardim Mitsutani. Mano, você fala, mano, esse lugar aqui é clube de rico, velho. E é molecada da quebrada, tipo assim, e tem as senhoras que fazem aeróbica na piscina. E não é piscininha, assim, mano, é um bagulho bem feito, tá ligado? Tem uma quadra coberta, uma Que quadra doido, de mano. fora. Um teatro, né, mano? Mano, Cinema. tinha muita coisa, tá ligado? Eu falo, caralho, velho. Acho que foi a única coisa, assim, que eu vi, assim, que algum governo fez. Que eu Uhum. falo, cara, realmente os caras pensaram, foi pensado pra uma comunidade isso. Exatamente. Aquilo que a gente tava falando de fazer bem feito, né, Isso, mano? mano, é uma coisa muito bem feita. Não tanto com. Eu já fui em outros céus também, mas, meu, é uma coisa muito que você olha e você fala, cara, tipo, se eu, na minha época de moleque, mano, eu ia ficar muito feliz se tivesse isso na minha época, tá Sim, sem ligado? dúvida. Para mim, cara, assim, que eu sou muito a favor de serviço público, porque é a primeira, né, experiência que eu fui numa piscina no Sesc, né, que foi de um passeio que era um Recreio nas Férias, que era um programa público, e me arrisco a dizer que fora do Sesc, a piscina que eu fui foi a do Céu, entendeu? Que era aquilo, você entrava ali, ficava ali paradinho, e tinha, meu Deus do céu, o batalhão tava lá todo, né, mano? Então, mas era alegria máxima, né, mano? Uma hora que você ficava ali, aí uma hora você ia no teatro, ou ficava lá, né? Só de ter ali, cara, uma bola de vôlei, uma bola de Sim. futebol, um Meu, e era uma coisa assim equipamento. que a comunidade respeitava muito. Não era uma coisa, Exatamente. tipo assim, era, meu, você não via grade cortada, você não via, tipo, rede cortada, tipo, mano, a piscina mal, sabe? O próprio pessoal que frequentava o céu cuidava do céu. Não era só um pessoal que trabalhava lá, mas assim, a comunidade cuidava do céu porque era uma coisa importante pra galera do bairro ali, pra comunidade ali. É uma coisa muito Exatamente, importante, mano. sabe? Isso que você vê, quando você vê que a própria comunidade toma conta, né? Aí você pegou num ponto que foi um fator chave pra gente, né? Que é ter esse senso de dono, né, mano? Porque a gente é muito. Cresce entendendo que aquilo ali é público, é do governo, Uhum. né? E na verdade não é nosso.
né? Então a gente não tem esse senso de dono. Pra gente, é do governo, mano, pode quebrar essa janela aí, eles vão pôr outra lá e já era, né? Queima o colchão que amanhã tem outro, entendeu? Então é esse pensamento, mas não. E foi o pensamento que ajudou a gente a recuperar o espaço, né, a escola, quando ela foi abandonada e destruída, né? A gente entrou lá, e ficou em choque, mano. Imagina, os caras já estavam levando todo o telhado, né, levando já tinham levado toda a fiação, toda a hidráulica, já tinham levado tudo de valor, portas, coisas, e já Isso da estavam escola velha. isso da escola velha, né? A nova já tava lá funcionando e tal, e assim, uma do lado da outra, né? Fica assim, quase no mesmo terreno. Sim. E aí a gente deu um choque, né, mano? Falou, pô, vamos fazer alguma coisa aqui, né? A gente sabe, pô, a gente só faz, o nosso projeto é único, é um cinema. A gente não ia usar um espaço todo desse para fazer só um cinema, né? Mas, claro, o pátio lá ia ser perfeito, como é hoje o nosso cinema lá, né? E aí, não, vamos fazer alguma coisa aqui. A primeira coisa que a gente fez foi comprar cadeado, corrente, fizemos uma vaquinha lá, trancamos tudo, compramos umas tintas de cal lá, pintamos as paredes, escrevemos umas frases lá e os nomes, né, para mostrar que tá ocupado ali, para tentar espantar ali os nóia, né, sendo bem sincero, né, porque já Sim. tava a gente dormindo lá e tal, ponto de vício, de droga, e ia acabar virando um ponto ali prejudicial pra quebrada, né, mano? O Juscelino hoje, apesar dele ficar nessa fronteira aí que a gente falou, ele não dá acesso para lugar nenhum. Ele entrou ali, ou você dorme, né? Você vai no mercadinho, na padaria, você não vai mais para lugar nenhum. Então quem entrou lá ou mora lá ou tá perdido. Entendeu, mano? Então não tem muito desenvolvimento. Se criar um ponto assim aqui dentro ainda, aí fudeu, entendeu? Então aí que a gente começou, não, vamos fazer uma abaixo-assinada aqui, vamos movimentar a comunidade, vamos tentar fazer um projeto aqui, né? Não, a gente já tem. O máximo que a gente vai conseguir é trancar tudo aqui, atrasar a galera que quer roubar, que quer zoar, até chegar ao governo e fazer alguma coisa aí, né? Esse negócio que você falou, tipo, da comunidade ter o senso de dono. Eu tenho até uma experiência, eu morei no Brás, cresci no Brás, até a gente ficou brincando com o negócio da Moca e tal, mas eu cresci no Brás e ali na linha, próximo do metrô Brás, tinha uma quadra, uma quadra de futsal, né? Mas era a quadra da galera do bairro ali, o pessoal que morava ali. E, meu, e era uma quadra assim, não era nossa, uma puta quadra de futebol, mas era uma quadra bem feitinha. A gente juntava dinheiro pra comprar rede, pra colocar. Isso era tipo, tinha 8, 9, 10 anos, né? E, meu, e a gente cuidava daquilo ali. Aí trocou de prefeitura, acho que entrou Serra, se não me engano. E, mano, chegou um dia lá, os caras começaram, os caras sei lá da onde lá, começaram a quebrar, mano. Mano, mas juntou uma galera. Não, não vai mexer. Essa quadra você não mexe. Não, mas tem que. Não vai, mano. Tem que ligar pra polícia, mano. Pra polícia tirar pros caras. E, mano, e a gente sabia que os cara vai mexer nessa quadra, os caras não vai deixar essa quadra legal, mano. Mas o que me irrita, assim, que, pô, os caras têm dinheiro, os caras têm uma galera que tá por trás, sabe? E os caras fazem umas paradas muito mal feitas, mano. Porra, a quadra, fizeram a quadra assim, ó. A quadra era reta, mano. A quadra ficou assim, ó, caída. Diminuíram a quadra, botaram umas cercas do lado, assim, ficou parecendo uma jaula, sabe? Mano, ficou horrível, sabe? Então, E, tipo, mano. e eu lembro, uma galera ficou muito decepcionada, assim, que, tipo, puta, aí o negócio era legal, era um negócio bacana. Tipo, já tava aqui, tava, tipo, uns 10, 15 anos aqui, 20 anos, assim, desse jeito, mas tava bom, sabe? Aí o pessoal, em vez de mudar pra melhor, puta, piorou, sabe? Tipo, Então, mano, dá uma dor no geralmente coração você ver assim, que você fala, dá, cara, dá, mas é muito comum isso. A gente tem um debate lá, a gente troca ideia sobre isso. O foda é que geralmente as pessoas que vão lá atender as nossas necessidades, elas nunca passaram pelas nossas necessidades, exatamente. né? Elas não têm a nossa vivência de lá, né? Então elas querem fazer coisas lá que é da vivência delas, não é das nossas, mano. Entendeu? Então o senso de dono também parte desse sentido, né? Nós somos moradores dali. A gente sabe o que se passa ali, a gente sabe qual que é a realidade. Não é nenhum cara que tá vindo de lá não sei aonde para ir lá prestar um serviço, entendeu? Não, a gente mora ali. Eu não vou ser cobrado pelo governo, eu vou ser cobrado pelo pivete lá na fila da padaria do pão, que ele vai me cobrar. E aí, tio, qual que é o filme? Entendeu? Então é ali o senso de pertencimento de dono, porque a gente é do território, a gente cresceu ali, né? Como que o cara quer dar uma solução para mim de transporte público se ele nunca pegou um busão? Mano, os Tá caras ligado? mudam a logística de terminal, cara, fica uma bagunça, e aí você fica. Era uma coisa simples, funcionava. Aí os caras vão lá e mexem e falam, pô, mano, mas o ônibus que passava, que sempre passou aqui, cortou essa linha pra botar uma outra linha que demora Não, mais. Aí você vai ver, tipo, não é um cara que frequenta ali, que vive ali, que fez ali. É um cara que chegou lá, olhou assim.
Ah, mas se eu botar isso aqui e fizer isso aqui? Então, para eles é simples, entendeu? é número, é uma conta de número. Ah, não, essa linha aqui, ela tá fazendo esse roteiro aqui, ela pega 2.000 passageiros. Se ela fazer por aqui, por aqui, por aqui, ela pega 5.000. Para nós é melhor, mais lucro, entendeu? Mas para quem tá lá dentro do busão, é melhor ou é pior? Entendeu? Então, quem é acostumado a atender as nossas necessidades lá, quem é acostumado a estar na cadeira de ter a tomada de decisão, não é quem sofreu lá, quem teve a nossa realidade, entendeu? Talvez as coisas comecem a mudar quando essas pessoas ocuparem essas posições, né? De saber, de ter a vivência, né? Hoje a gente vive numa era muito de conhecimento tá aí, só você pegar o celular, você vai acessar, tá tudo lá. Mas e a sabedoria de quem viveu? De quem passou por isso, de quem cresceu ali, de quem sabe do que está se passando ali. Não tem. Então, aí que é a grande semente do nosso projeto de onde nasceu. Moradores dali, né? Ali começou o nosso primeiro projeto lá, foi feito com o seu João, a horta, mano, tá ligado? Na época ainda pandemia, não dava para aglomerar nada, né? O seu João, não, vamos fazer uma horta aqui, que tem um espaço verde em volta, assim, dela e tal, bem grande, que na nossa época de escola era sempre foi mato, né, mano, e tal. Não, seu João, dá pra fazer uma horta aqui, vamos fazer uma horta, a gente não sabe se vai ter alimento aí, né, seu João Revolução, e pá, né? Eu acho Vamos que ser eu conheci ele, autossustentável, eu conheci lá, sem eu conheci o dúvida. Cine Quebrada, né? É, Fui lá nosso visitar, acho que orixá eu em lembro vida dele. lá ainda, né, mano? Aham. Então, ele, mano, não, vamos fazer. Não, vambora, seu João, mas só nasce capinha aqui, seu João. Vai nascer alguma coisa que se nós plantar, mano, você tem certeza? Não, vamos, confia em mim. E aí foi indo, né? E a gente meio que seguindo ele, né? Não, carpe aqui e tal, desse jeito e tal, e pá, a gente nem sabia pegar numa enxada, né, mano? E aí foi aprendendo com ele tirava mó onda, né? Falava lá como eles carpe e tal. E aí, pô, foi começando a dar fruto aquilo ali, foi nascendo, e pra nós também foi mano, um aprendizado de vida, tá ligado? Aprender o tempo da terra, o tempo da natureza, né, mano? De que, pô, não é tão simples assim de você pegar uma semente, arremessar ela assim, ó, tem uma ideia, pá, vai dar certo. Não, irmão. A terra tem que estar tratada antes, né, mano? Você tem que preparar o terreno, né? Tem que Regar, saber se ela tá adubada ali, adubar. né, irmão? Tem que saber, principalmente, se é o tempo dela, mano. Porque é tempo Também, né? para todas as coisas, né? Até por conta disso que eu passei a acreditar na lua, né? Na posição da lua e tal. Porque se você não plantar aquela planta daquela época, naquela lua, ela não vai ter, né? Não vai te entregar o que você tá querendo. Né, irmão? Então, realmente há tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? E é ali que a gente viu realmente isso na prática, né? Parou de ser uma teoria, não, é na prática, mano. Se você não plantar nessa lua, você não vai ter o resultado que você espera, né? Então, a gente começou a ter esse tempo, e aí ele falava, aí começou as coisas a dar certo, a gente se empolgar, nossa, João, vamos plantar agora, mano, vamos virar o monstro aqui do agro e tal, né, irmão? Calma, não é assim e tal. Já, aí foi onde ele falava, não, tem que tomar cuidado com as pragas e tal, vem as tempestades, né? É igual a vida, ele falava pra gente. Ele é tipo o mestre dos magos, Irmão, então. ele é, não tô falando, é nossa entidade, tá ligado? E aí, pô, e a gente foi vendo que era verdade, tá ligado? A gente empolgadão, mano, chegou lá no dia de manhã, irmão, as formigas levou tudo, parceiro. Incrível, irmão. Levou tudo. Só ficou os toquinhos assim do lado. Tá ligado? Eu falei, seu João, que porra é essa, mano? As formigas levou, não falei? Seu João, mas como elas levou tudo, irmão? Levamos só um pouquinho lá e tal. Só uma cotinha, né? Pra Mano. passar o inverno. É, e tal, irmão. E aí ele vem ver. Aí nós ia na fileirinha das formigas, mano, vida de inseto total, tá ligado? Aquele batalhão levando tudo nosso bagulho. E era a plantação do quê? Você lembra? Na época era de feijão preto, mano, tá ligado? Feijão Nossa. preto e o couve. Elas adoram couve também, né, mano? Ah, botar uma couvezinha lá, deixa leva. Porque nosso plano era o quê? Vamos plantar umas paradas aqui na horta, tanto que foi o que aconteceu, né, mano? Aí feijão preto, couve e tal, vamos lançar uma feijoadona orgânica aqui. Ah, vocês já pensaram no Já. menu do bagulho. Ah, os caras Nessa época eu já fazia evento, né? Caralho. O bagulho de fazer criaram os dinheiro era porcos lá evento. também, já pra bater e fazer a feijuca. Totalmente orgânico. Né? E era esse o lance, né, mano? E aí, vamos meter essa aqui, pá. E aí deu certo. Conseguimos lançar a feijoada, aí vendemos lá, arrecadamos uma grana, e aí era assim, compramos as primeiras lâmpadas lá e ativamos um banheiro, tá ligado? E o espaço foi todo construído assim. E aí, não, juntamos uma grana, vamos fazer um mutirão com a comunidade. Aí a comunidade começou a vir, e aí que a gente vai criando o senso de dono, irmão. Quando o cara vai lá e põe a mão, irmão, tá ligado? Agora, pra você ir lá e tacar uma pedra no vidro da prefeitura, que a prefeitura fez, ninguém vai te cobrar. O que vai te cobrar é a polícia se ela vê.
Mas se você tacar uma pedra no vidro que o Toninho da esquina pôs, parceiro, ele vai lá na sua porta, mano, tá ligado? Ficou bravo. Então começa a ter esse senso de dono a partir daí, né? Então, realmente foi a comunidade que colocou a mão ali, mano, que limpou, esfregou o chão, mano, que, né, a grande força das mulheres, do feminino ali, que é a nossa principal força dentro do espaço até hoje, né, de pôr a mão, de acreditar, do seu João, Bom, só levanta do Isso. seu João, de acreditar e tal, né, mano? Então foi essa grande força pra gente, né? Nosso pensamento era nosso projeto tá parado, não dá pra fazer cinema, não dá pra aglomerar ninguém, né? Se voltar e a gente puder fazer aqui bem, se não voltar, a gente pelo menos preservou o local ali para que não virasse um ponto, né, zoado. E isso que é legal de você falando, porque você consegue perceber que a comunidade ela consegue se auto, assim, se for junta, se a galera tiver o mesmo pensamento, assim, ela consegue se auto sustentar, digamos assim, né? Se tiver alguém legal, alguém com a cabeça boa, se tiver todo mundo cooperando, todo mundo com a mesma visão, cara, Sem consegue, dúvida, irmão. tipo, não precisar do governo, né? Sem Não precisar dúvida, irmão. de ficar esperando as migalhas do governo e ir lá e fazer, tá ligado? Exatamente, eu sou, né, suspeito de falar porque todos esses projetos, as ações que eu fiz são ações coletivas, mano. Sozinho eu não tinha força nem capacidade de fazer nada disso. Nem de viagem, nem de nada, nem de projeto, nada. E imagina a gratificação de, né, aquele sentimento de você falar, caralho, mano, quando a gente, porra, a ideia que plantou aqui, jogou na terra aqui a ideia. Esse é o E, sentimento, pô, né? e Da você horta vê mesmo. a parada acontecendo, você fala, caramba, porra, dá pra fazer mais, mano. Exato. Acho que tem esse sentimento, né? Sim, De sem quando dúvida. você termina uma coisa, você vê que deu certo, você fala, porra, se isso deu certo, Sem dúvida. dá pra fazer É aquele mais. lance, começamos pelo simples bem feito, pelo que a gente podia fazer ali na hora. A semente que a gente tinha era do feijão, pegamos um pacotão de feijão em casa, aí o feijão multiplicou, plantou, nasceu. Uhum. E aí quando a gente plantou, nasceu, colheu o feijão, mano, colhemos o fruto. Não, agora a gente pode plantar outra coisa também, vamos plantar outra coisa. E assim é a vida, serve para os projetos também. Fizemos um projeto, aconteceu, E tem vamos fazer outro. E vocês plantaram muita. Hoje tem muita coisa, né? Eu lembro, acho que a última Sim. vez que eu fui lá faz uns, sei lá, colocar 2 anos, vai. Pô, tinha coisa pra caralho já. É, O que tem hoje- lá hoje que vocês plantam? Você Ah, lembra? mano, hoje tem várias espécies. A gente tem um espaço que é de hortaliças ali, que planta couve, alface e tal, né? Uhum. Punks também. Tem uma área só de roça mesmo, a gente planta mandioca, milho, né? Batata doce. Caralho. Tem a cara. parte só de pomar, né? Que é a parte de trás só de árvore. Então tem limão, tem bananeira, banana roxa, tem, né, Caralho, a velho. temoia, goiaba, abacate, mamão. Tem, mano, uma porrada de fruta lá, mano. Entendeu? Feijão andu. E aí ele foi ensinando pra nós, foi passando lição de vida realmente através da horta, irmão, tá ligado? De tipo, chegar nessa parte das pragas, né? Explicar que assim, que do nada amanhã pode vir uma geada, mano, ou uma chuva, derrubar tudo, levar tudo, tá ligado? É, E isso a é gente verdade. depende, né, mano? Depende da natureza, depende da nossa preparação, né? Explicar também que. É um pouco do que a gente vive hoje aqui no Brasil, de matar o solo, fazendo uma plantação de uma única espécie, né? Quando você faz assim, pô, aquele campo, uma única espécie e tal, tem que ter bastante agrotóxico, tem que ter muita intervenção, né, científica, porque ela não tem a diversidade. E aí, mais uma vez, a natureza ensinando a gente na vida, né? Um pouco do que eu falei da Copa Astur, da diversidade, de como isso é poderoso, de você ter várias pessoas pensando diferente e construir algo único. Assim é na natureza, mano, tá ligado? Porque a planta ali, eu vou contar a história das três, é uma história inca, né? Das três plantas incas milenares, né? Que é a história do milho, do feijão e da abóbora, né? Elas têm que ser plantadas juntas porque uma dá a energia e o nutriente do que a outra precisa, tá ligado? E assim funciona na diversidade da natureza. Quando ela tem diversidade, uma se apoia na outra e elas compartilham ali a vitamina e elas crescem juntos, né? E é assim que acontece. É uma história famosa, né, da Inca, que eles até Pô, você é, quebrou meu microfone, cara. eles até foi mal, desconta aí da música. E eles até entendem como um deus lá, porque Aham. o milho cresce pro alto, o feijão ele solta um bracinho que se enrosca, e aí ele enrosca no milho, e quando ele enrosca no milho ele cresce mais,
E a abóbora, ela é uma rasteira, então ela vai se rastejando e vai tampando o solo e não deixa pegar praga. E uma vai cuidando, tipo assim, uma cuidando da outra. Uma né? cuidando da outra. Se você plantasse ela sozinha, ela não ia te dar o resultado de plantar as 3 juntas. Entendeu? crer. Então mostra como que a diversidade, né? Ela mostra ali que realmente ela vai gerar riqueza, né? E vai entregar um resultado melhor do que se você for uma única espécie. Trabalhando juntas, Trabalhando elas juntas. dão um Né? É o resultado que a melhor. gente tem lá, um exemplo também que é o feijão andu. Não sei se vocês conhecem, já ouviram Acho falar. que Ele eu é ouvi muito falar, mais não. famoso do norte. Né? Ele cresce numa árvore assim, não muito grande, né? Uma mini árvore, um arbusto. E ele dá umas vagens verdes assim, um feijãozinho verde assim. Parece um pouco uma lentilha. Né? Um Uhum. pouco maior do que uma lentilha. Ele carrega tanto, com tanto feijão, tanto mesmo que se ele não tiver ali a diversidade perto dele, ali a vida, a fauna, o passarinho para pegar, ou alguém para colher, ou uma planta para ele se apoiar, ele dá tanto fruto, ele prospera tanto que ele quebra sozinho, mano. Que ele fica Que pesado. ele fica pesado e quebra e morre. Pode Tá crer. ligado? Agora, se ele tiver ali, né, o apoio ali de, né, todo esse ecossistema interagindo junto, ele vai te dar o feijão, você vai colher, vai ser abundante, ele vai te dar de novo daqui 3 meses, daqui 3 meses de novo, e aí ele vai te tornar, né, uma coisa ali que vai perdurar aí ao longo da vida. Então, acaba comprovando que, né, não é só uma falácia nossa de vida, de diversidade e tal, que a gente vê hoje, né, no mercado e tudo, não, Sim. mano. A natureza já ensinava isso pra gente lá faz tempo. Caraca, E é o controle foda. de praga, assim, como que vocês. Não sei, vocês usam Mano, a tóxico? gente tem um ancestral lá, Mil Grau, irmão, seu João. Ele faz uma oração assim, que o Ele bagulho, taca mas umas lá, nem formiga chega perto, do vai. nada ele, ó, isso aqui é fumo, folha de fumo, tal. E começou a nascer umas lá no meio da horta. Isso aqui é um inseticida muito potente, tal. Vou ensinar pra vocês. Pegava lá a folha de fumo, você tem que deixar ela 2 dias na água, né? 2, 3 dias, aí a água começa a ficar mais amarelada e tal. E é realmente a folha do fumo de corda, tá ligado? Que os caras deixam pendurada, seca, depois enrola ela pra caramba e depois Sim. corta pra fazer o fumo. E aí deixa lá marinando, depois você pega e joga. Então Rega, vocês tá ele ligado? faz, né? Vocês fazem um controle de Com a pragas própria orgânico. orgânico, tá ligado? A Sem... mamona tem isso, tá ligado? E Pô, existem legal isso, cara. diversas, né, plantas que vai fazer o controle de diversas pragas. Né, tem uma lá que é muito curiosa, que é a do maracujá, tá ligado? Mano, difícil plantar maracujá, irmão, que essas borboletas devoram tudo. É? Elas vai, botam o ovinho delas lá, aí a largatinha nasce e ela começa a comer toda a folha do maracujá. Aham. E a folha funciona tipo como a fotossíntese da parada, a placa solar, tá ligado? Que absorve a energia para dar o nutriente para a planta. Uhum. Como que a gente evita da borboleta ir lá e deixar o ovo dela? A gente pega uma casca de ovo usado mesmo, ovo mesmo de galinha, deixa ela em pezinho assim do lado da planta, tá ligado? Um pauzinho segurando ela assim. Aí a borboleta passa, olha, fala, ih, alguém já botou ovo lá, parceiro, vou botar em outro, tá ligado? E sai E ela fora. passa vazada. Passa vazado, Caralho. entendeu? Então, mano, a natureza é cheia desses pequenos hacks, assim, que uma, né, sustenta a outra e tal. Tanto que a gente foi ensinado a perder isso, porque antes a nossa farmácia era a natureza, né, irmão? 100%. Agora os cara mete agrotóxico no negócio, você. mete veneno. Tinha Vambora. o cara Bem mais lá. fácil, né? Vou até falar. Aquele lá que era ministro da Salles lá. O cara entuchou o agrotóxico lá. Não, que agora é lei, que tem que ter, que não sei o que lá. Aí pega o cara comprando na vendinha de orgânico. Ô, não é tiração, mano. Exato, irmão. Não é Exato. tiração. Aí os caras enfiam agrotóxico no mercado, nos alimentos de mercado, de vegetal. Que eles vão no E eles orgânico. vão no orgânico, É isso porque aí. o orgânico é mais caro, né? Porque o modo de cultivo é diferente. E vai lá e compra, põe no rabo dos E ele não é trouxa tão lá. aparentemente bonito assim, igual a gente costuma ver aqueles parados. Você pegar um morangão do agrotóxico, irmão, coisa linda. Você olha e fala, nossa. Sim. Você pegar o nosso lá orgânico, ele fica mirradinho, às vezes assim, meio comido, mano. Mas você degustar a fruta Mas é outro assim, sabor, nossa, talvez, né? diferente. É que eu nunca comi, eu acho, um orgânico, Totalmente mas diferente. certeza Uma que é outra banana, parada. mano, totalmente orgânica, assim e tal. Lá tem, a gente colhe muita banana roxa, tem muita bananeira roxa lá. Né? E realmente é roxa, assim, pra quem vê, acho que tá estragada lá e tal. Mano, uma maravilha dos deuses. Mas né? é só a casca que é roxa, né? Só a casca que é roxa, né? A E o fruta que vocês normal. fazem com toda a colheita ali? Tudo é voltado pro bar? Dividido em quem trabalha na horta,
né? Os voluntários da horta, quem tá trabalhando ali sempre leva alguma coisinha e tal, a gente divide. E para alimentar os eventos do espaço, né? Por exemplo, Sim. a gente teve nossa festa junina aí na semana passada, nesse último sábado, e a gente fez uma colheita muito grande das mandioca, né? Mandioca orgânica. Pra você ter uma ideia, irmão, a mandioca orgânica que a gente colhe lá, você não precisa colocar ela na pressão para cozinhar, parça. Você Tá coloca zoando. 5 minutos ela cozinhando na panela normal. Na água, só na Se água. você não tirar, ficar esperto, não tirar antes dos 5 minutos, ela vira purê, parça. Tá ligado? Então é Caralho, muita diferença, né? Então é coisas que a gente, né, não tem ideia. E aí começou a rolar lá na horta, a gente começou a convidar as creches, né, pra fazer passeio com as crianças Ai, que lá na legal, horta velho. e tal, mano. E aí, é mó barato, né? Mas, tio, eu achei que já vinha assim, cortado igual no mercado, né? Foi mó barato, né, mano? É, porque a mandioca ela é uma raiz, né? Uma raiz, né? É, pode crer. Ah, mas o que as crianças, elas veem as outras coisas, né? Você diz. Ah, Isso, tá. isso. Várias coisas, né, que tem lá que elas... Uhum. Aqui minha mãe Tio, compra mas, no mercado cara, é assim, não, tio. o quiabo, que é curioso, né? O quiabo, ele, tipo, um bambu assim, meio fino, né? Uma vara fina. Aí, quanto mais você vai quebrando ele, que ele vai ficando na ponta, mais ele vai esticando. É, o quiabo acho que eu nunca vi como que é o Então, pé de quiabo. é muito curioso. É tipo uma vara mesmo, assim. E aí ele vai soltando, né? Os quiabos. E quanto mais você vai quebrando ele, colhendo ele, né? O fruto, ele vai espichando, assim, e tal. E qual que é o tamanho ali da horta ali? Quantos metros quadrados? Cara, puxa vida, hein, mano? É grande, grande, mano. mano. Tem mais de Eu 60 metros conheci, quadrados. É grande, velho. Muito grande. Ela contorna todo o espaço, né, em volta assim e tal. Ela é muito grande e a gente começou assim despretensiosamente. Não, vamos fazer esse quadrado aqui e tal. Aí fizemos um quadrado, aí plantamos tudo, aí foi tipo aquela sensação de salvar o jogo. Falei, e agora? Não, agora vamos fazer aquele ali, vamos carpinar ali, vamos fazer outro. E aí foi, até a gente conseguir zerar tudo, né? E hoje boa parte do que tá plantado lá na parte das árvores ali do pomar, a gente já nem consegue mexer tanto, que já fechou mesmo, já virou tipo uma mini fazendinha mesmo, né? De tanta variedade que tem lá de frutos. E a parte das hortaliças lá é onde a gente continua, né? Plantando, colhendo, né? Da época. É uma coisa muito legal que eu aprendi também com isso, mano. Né, que eu acredito muito passei, só fortaleceu minha fé também em Deus, em acreditar que tudo, né, tem um propósito na vida, de tipo que do mesmo jeito que se você tem que plantar aquela determinada planta naquela determinada época, todos os frutos que são daquela determinada época do ano são exatamente os nutrientes e as vitaminas que a gente precisa para sobreviver àquela época, né? Então, por Caralho, isso exemplo, no aí inverno são determinadas plantas que são da época, né? Então são aquelas vitaminas que o nosso corpo precisa para ele sobreviver a esse período do ano. Então, no verão, aquela determinada época são aqueles frutos que a gente precisa para manter o nosso corpo saudável a essa temperatura. Né? Então, Caralho, que tudo no foda final isso, tem irmão. um Isso aí eu não porquê. sabia, Nossa, não. assim, a natureza, ela é... Tá, mano, é A outra coisa. natureza é foda, né, mano? Ligado, Sim. né? Tem Inexplicável. alguma coisa que vocês queriam plantar e não dá pra plantar? Ou por causa de, sei lá, Uva sem semente. logística. As Thompson. Como que planta, irmão? Vou fazer Eu pensei nisso, sabia? Também. Porque eu Então. compro, né? Toda semana eu compro a porra da uva lá Uma da delícia, Thompson. né, Lá. É bom irmão? pra caralho. Porra, Aquela delícia. mas Esse dos bagulho deuses. até a mais amarga é doce, tá ligado? Então, Mas é essa mesmo? Sem uva zoeira? sem semente, sem Mas, zoeira mesmo. mas qual que é o lance dessa Então, depois uva? eu li lá e tal, a galera faz um enxerto, né, de cortar um galho e tudo, plantar enxertado e tal, mas ela não tem semente não, realmente, mano. Não tem. Tem não, você não Caralho, consegue velho. pegar uma pra plantar na Então você parada. pega, tipo, como se pegasse um pé de uva, um ramo, e fizesse um processo em cima dela para ela poder nascer semente? Isso, quando você Mais ou pega menos. uma planta, tipo, não sei também a experiência que vocês têm e tal, tô falando a grosso modo pelo que eu aprendi lá com o seu Não, João, hein, tranquilo. meu mestre lá. E aí você vê o olho dela assim, tipo um galho saindo pra cá, assim, tá ligado? O olho dela. Aí você tem um esquema ali de você fazer um corte específico, e aí tem um trâmite que muita gente usa a babosa pra pegar o líquido dela, amarra ali e tal, e aí deixa enraizar na água e tudo. Tem um trâmites assim, meio que fosse uma espécie de clonagem, tá ligado? É tipo uma clonagem. É, Já ouvi falar nisso, não sei aonde, mas já ouvi falar em clonagem meio de plantas. familiar, né? Por que será, né? Por que será? Caralho, vai ser fita. Eu achei que existia uma semente, porém ela, sei lá, eu nunca parei pra pensar nessa porra também, dessa uva. Mano. Então, quando a gente parou pra pensar, qual que a gente não tem aqui que é muito bom, né? Aí a gente parou Mas na já uva. chegaram a fazer uma experiência pra tentar Não, fazer? ainda não. Não, né? A gente tá sofrendo pra plantar que tem semente ainda, que é difícil, mano. Porque pra plantar uva, se eu não me engano, você tem que fazer
pelo menos os pés de uva que eu vi quando eu ia pra Minas Gerais, era você fazia tipo uma cerca, tipo um gol, Isso. assim, né? Tipo, e pra ela, parece que ela cresce Vai enrolando enrolando, e né? tal, Não é só uma planta, você tem que fazer um bagulho de madeira, assim, tipo um varalzão, suporte, né? tipo um varalzão de madeira, assim, pra ela Que poder, ela vai ramando e vai ela espalhando. ramando Tipo o maracujá, né? O e maracujá é assim vai, também. maracujá assim também? Chuchu é assim, né, mano? Que ele vai indo embora. Batata doce é assim, né? Planta que vai ramando e vai infinito, né? Eu acho que na época que os caras descobriu isso, deve ter achado na floresta, mas, mano, o tanto, mano. Não, Pô, você tá falando infinito. disso, tá me dando a fome, mano. Pô, mano, uma coisa que eu gosto muito é purê de mandioquinha, mano. Pô, mano, bom, hein, mano. Purê de mandioquinha. Tá convidado pra ir lá então pegar essa mandioca lá. Oh, vou lá, hein? Aquela que Fazer o cozinha em purê. 5 minutos na água quente. Uma Nossa. colherzinha de manteiga. Nossa, Nossa, que cara, delícia. papai do céu. Alface tem também lá, né? Tem Nossa, também. bora. E deixa eu te E perguntar, o mano. alface orgânico tem aquele sabor ainda que esses aí do mercado não tem, né, É que mano? isso aqui parece que tá comendo papel o É, negócio. parece que é a folha, né, Mato, né, mano? Tá ligado? Foda. Deixa eu te perguntar, e quando que o bagulho. Aí começou a crescer, né, mano? Começou com o Aí, cinema tipo, da ali, pandemia, né? A aí foi a horta é nossa horta. pá. Aí Aí começou a acabar a eu. pandemia, né, tal. Aí quando começou a acabar a pandemia, teve o lance do Aldir Blanc, né, mano, que foi o apoio cultural emergencial para todos os artistas, né, o pessoal da cultura, os trabalhadores da cultura que estava totalmente parado também. E aí a gente conseguiu acessar esse edital e transformar o local como um ponto de cultura, tá ligado? Então foi a primeira vez que foi um local da nossa quebrada reconhecido como um ponto de cultura, né? A gente até tem essa divulgação no Instagram e tal, tipo, como colocamos a quebrada no mapa da cultura, tá ligado? Que da E hora. aí agora a gente existe, né, mano? E aí, dentro dele, a gente conseguiu ali um apoio na época, acho que de R$ 10.000. E aí a gente deu uma boa recuperada no espaço, arrumou o pátio, né? Arrumou os banheiros ali, recuperou a cozinha. E foi onde a gente conseguiu fazer o nosso cinema realmente virar um cinema da hora ali, né? Que eram os equipamentos que a gente já tinha na época e tal. E aí, depois disso, a gente conheceu um professor, né, o Rick, que dá aula de fit dance, né? Aí ele já começou com a turminha dele ali, de dar aula de fit dance. Aí daqui a pouco veio o professor de capoeira, né? Começou a dar aula de capoeira ali, né? E até hoje funciona dessa forma. A gente se entende lá como uma gestão horizontal, né, onde não é uma hierarquia de alguém vai decidir lá e todos vão obedecer, não. A gente tem uma liderança entre todos os projetos que estão lá e a gente decide as coisas coletivamente, né, pelo espaço. Mas cada professor tem autonomia para cuidar e administrar sua atividade. Então, hoje a gente tem lá, a gente tem aula de balé, tem aula de fit dance, tem aula de boxe, de treinamento funcional, tem aula de funcional para terceira idade, né, melhor idade, tem aula de reforço escolar infantil, tem aula de letramento digital para terceira idade. E aí cada professor ali cuida da sua turminha, né, e administra ali a sua turma. O que a gente faz é administrar o espaço e dar as condições que para eles, né, trabalharem ali, executar o projeto deles. E aí, conforme o projeto foi ganhando corpo, a gente também foi amadurecendo e começando a enxergar essas fontes de captação de renda, né, que são coisas que a gente não aprendeu na escola também, né, que depois a gente acha um absurdo, né, mano, que tem vários editais aí do governo, da prefeitura que fomenta esse tipo de atividade cultural, né, mas só que a galera que já tá dentro, eles fecham a panelinha lá e não divulga muito pra ninguém não, tipo, pra não Só deixa aumentar só a entre eles concorrência, ali. mas tem, mano, tem. E foi daí que a gente iniciou, né? Que é o projeto, acho que o mais famoso da capital, que se chama Vai, né? Que é, não sei o que lá, de valorização, iniciativas e tal, alguma coisa assim, não sei a sigla lá. Esse que é o Vai e tal, que foi o primeiro que a gente acessou. E aí você escreve um edital e tal, né, mano? Uma parada meio chata, principalmente pra gente que é lá de férias na escola, né, mano? Perdeu essa Que era etapa. férias durante o ano O todo. ano todo. E aí, pô, mas se esforçamos, quebramos a cabeça e conseguimos captar alguns através do projeto que a gente já tinha, do cinema, né, do grafite da arte. E aí, conforme a gente foi agregando outras modalidades, vai aumentando a nossa força de escrita, né? Quanto mais diverso, né? Voltando ao ponto da diversidade, quanto mais diverso se tornou o nosso espaço, mais forte a gente ficou para ir atrás de captação de recursos, né? E aí, depois do começo, né? Começou assim, daqui a pouco um aqui, outro ali, né? Mais um ali. E aí, até a gente conseguir acessar, né? Editais que são de
muita concorrência, né, de projetos que já estão aí vigentes há 20, 10 anos, e a gente que é um bebê ainda, né, de 4 anos, já conseguiu aprovação, né, por exemplo, com a Lei de Fomento à Periferia. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, Não. né, existe uma lei, né, sancionada, se não me engano, no governo Haddad, que ela foi criada pelo MCP, que é o Movimento Cultural das Periferias, né, que é um movimento que reúne vários projetos de várias periferias. Esse foi um dos primeiros movimentos que abraçou a gente como projeto quando a gente iniciou lá no espaço. Então eles foram lá, conversaram com a gente, né, nossos parceiros lá da Casa de Cultura Hip Hop Jassanã, até um salve aí para nossos amigos. E aí abriram esse horizonte pra gente, trouxeram a gente mais para perto, uma galera que já tinha mais experiência, e foram apresentando o corre, né? Conversaram sobre o nosso trabalho, foram apresentando o corre, e a gente foi, né, se envolvendo. E aí a gente, pô, chegou, daqui a pouco a gente tava andando com a galera que escreveu lei, né, mano? A gente, pô, caralho, mano, estudei no Guerra, mano. A galera escrevendo uma lei e tal. E aí essa lei de fomento foi uma lei que eles escreveram, né? Que aí realmente foi sancionada pelo prefeito e virou uma lei. Então, todo ano esse edital abre, inclusive ele está aberto, né? Não sei se até a divulgação vai estar, mas ele está aberto nesse momento. E aí as pessoas, né, escrevem e aí são contemplados, né? Não, claro, não são todos, tem uma concorrência ali que é meio desleal para quem está chegando agora, mas também valoriza pessoas que já têm um trabalho há mais tempo. E aí a gente conseguiu acessar ele no ano passado, né, que é a Lei de Fomento à Periferia. E aí isso dá né, toda uma verba ali para a gente conseguir administrar o espaço, comprar os equipamentos, os recursos, né, equipar bem o espaço e também para a gente conseguir dar uma ajuda para os professores, né, para as pessoas que estão trabalhando na limpeza, para a administração, para o marketing. Então, quando a gente consegue captar um edital desse, que aí de fato se torna, né, um empreendedorismo social, porque a gente está resolvendo um problema da sociedade, né? E aí também a gente não precisa fazer isso de graça, né? De totalmente sem recurso. Porque se a gente for, sinceramente, for ver, a gente não faz nada sem recurso hoje em dia, Não, né? E principalmente pra gente que tem esse ideal desde o princípio que eu comentei de fazer bem feito. Né? Então a gente quer entregar o melhor, e para entregar o melhor a gente tem que ter recurso. Então a gente vai atrás do recurso para conseguir entregar o melhor, para conseguir, né, dar um uniforme para a galera da capoeira, para conseguir fazer um café da manhã lá de sábado, que agora rola, né? Então a gente até tira onda, né? A gente chega lá de sábado agora e fala, cara, tem até café, irmão. Eu não acredito, diria, né, né? mano? Ô, quem Mas diria? é o café do mercado ou da horta? Do mercado ainda. Puta, foi um dos únicos que a gente não teve muito sucesso ainda, irmão. Ah, então Acredita? teve mais um, Difícil, tá então. desse tamanho assim o bichinho ainda, Uhum. mano. Não espichou, mano. Tá ligado? Caralho. Eu falei no começo, falando, não, aqui, nosso povo é sofrido, nós plantava café pra caralho, mano. Não vai conseguir, irmão. É ligado? Então foi meio que isso, mas hoje a gente, né, poxa, jamais, nem nos nossos melhores sonhos, a gente imaginava que ia chegar, né, nesse patamar que a gente tá hoje, né, esse nível de trabalho. E ali no bastidor você falou pra mim o valor que vocês captaram, o último a gente vindo pra cá. Você falou que o primeiro foi 10 mil, né? Que vocês conseguiram pra dar um Primeiro tapa 10 lá. mil, aí E depois... esse último aí foi de quanto? Não sei se você pode falar. Não, Acho que pode, posso porque falar. Quem entrar aí hoje, né, e ver a Lei de Fomento à Periferia desse ano, vai estar lá né, também. vai estar lá. O valor limite desse ano é 450 mil. Do ano passado foi 420 mil. Caralho. Né? Então a gente captou 420 mil para entregar um projeto entre 2 anos. Então, esse ano de 2024 e de 2025 a gente está entregando, né, em cima desse projeto. Aí chegar no final de 2025 a gente vai ter que concorrer de novo para tentar apoiar. Né? Mas aí a gente tem esse meio de edital. A gente até hoje só conseguiu concorrer no meio público ainda, né? A gente se formalizou lá, o mesmo corre do bate e volta de se burocratizar lá, teve que rolar lá também, né? Depois de uns anos. Então a gente tirou nosso CNPJ, se formalizou como uma associação cultural e tal, sem fins lucrativos e tal. E aí até na época que a gente foi tirar esse CNPJ, mano, sem fins lucrativos a gente não pode ter de gerar dinheiro, então como que a gente vai fazer nosso trabalho? Não, vamos fazer CNPJ não, irmão, sabe que isso aqui vamos seguir aqui, né? Começa a pagar imposto. E aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, mano?
depois a gente entendeu, né, que, tipo, com fins lucrativos seria, por exemplo, da gente chegar no final, falar, ó, pagamos todos os professores aqui, pagamos todo mundo, agora vamos tirar o lucro aqui e dividir entre os sócios, né? Aí sim é com fins lucrativos. Agora, se no final, por mais que a gente tenha gerado lucro, ele ficar lá no caixa pra gente investir no próprio projeto, aí ok, não tem fim lucrativo, entendeu? Mas mesmo assim a gente tá gerando renda para conseguir ali, né, fazer o nosso trabalho. E aí, desde o princípio, antes da gente ter esses acessos, e até depois que pegou esse inicial, a gente sempre tentou criar algumas atividades de empreendedorismo social para captar renda e conseguir manter pelo menos ali o mínimo possível, né? E aí, dentro disso, saiu a ideia de alugar lá o espaço para estacionamento dos carros, né? Saiu a ideia da gente criar uma lavanderia que atenderia as equipes de futebol esportivo da quebrada. Então, a gente lava o uniforme deles, gera uma renda também. Saiu a ideia de fazer esses eventos, né? Feijoada e tal, um pagode, gera recurso. Saiu a ideia da gente criar um bazar, né? Arrecada roupa, vende roupa, gera uma renda. Então, tudo ali foi construído assim, mano, de pouquinho, né? No começo, claro, pô, que seria um sonho a gente ganhar na Mega Sena, alguém vir um bilionário aqui, fazer tudo, deixar igual o nosso sonho, seria legal. Mas mais gostoso ainda é a gente poder construir isso, mano, de pouquinho em pouquinho e a gente ver isso se transformando, né? Até chegar no que tá hoje. Você poder chegar assim e olhar assim pro seu filho assim e falar, isso aqui, ó, na minha época era tudo mato. Exatamente, né? Vai ser... Isso aqui era mato. Exatamente, tem que ver o seu João como ele fica, né, mano? Ah, isso aqui... Nossa, deve dar Uma satisfação, Ah, né, pra mano, ele. demais, tipo, de olhar e demais. falar assim, caramba, aquelas ideias de cada um teve a ideia aqui, outra aqui. Sem dúvida. E, mano, o lance juntando, mais e- engraçado, né? Que a gente, caralho, mano. Pô, seu João acredita na gente, né? Da hora. Vamos lá, vamos carpir pro seu João, né, mano? Tá aqui então, mano. Seu João acredita em nós, mano. Da hora. Foi o primeiro assim, né? Cara mais velho da quebrada acreditando. A gente tudo, né? Meio moleque na época. Aí tá bom, mano. Daqui uns dias, né? De uns meses, 5, 6 meses, encostou um outro coletivo de audiovisual. Falou, mano, o trabalho de vocês é monstro. Eu queria fazer um mini documentário aqui, a gente gravar umas entrevistas e tal. Vocês topam, gente? Lógico, demorou. Tem que pagar? Não, então vambora. Vambora. Já era. Aí gravamos. Tá até no YouTube aí, depois vocês verem. Cine Quebrada, produção do Cine Campinho, né? Que era esse coletivo que ajudou a gente. Aham. Lá vai ser o João, né? Dar uma entrevista, fala dele, né? Primeira fala, seu João, pá. No começo eu não acreditava, não. Ô, seu João, mas depois eu vi que o trabalho foi acontecendo e tal. Pô, seu João, ainda bem que você não falou isso pra nós, né, mano? Não, mas também, tadinho, o seu João deve ter sofrido pra caralho pra... Sempre com o pé atrás das coisas, né? Tipo, Sim, já mais mano, vivido, né? sim, Então, tipo, ele deve ter sim. passado a perna muito Ainda nele. mais ouvindo da nega véia em casa, É. mano. Você tá com esses monte de moleque lá e tal, você achando que vai dar certo isso aí, palhaçada e tal. Hoje ela, né, participa lá com a gente do Sim, coletivo. hoje já fala, e é tal. verdade, os meninos É, tá fazendo o entendeu? trabalho é certo, né? Faz todo sentido hoje, né? Que vê construído. Tanto que hoje a nossa dificuldade pra quem chega lá e vê é a gente conseguir falar que era do jeito que a gente encontrou. Sim. Né? A galera fala, não acredito, tal. Né? Mas o que é mais gratificante ainda é a galera que estudou lá igual a gente, chega lá e vê que hoje tá melhor do que quando era uma escola, mano. Tá ligado? A gente que estudou lá costumava falar, mano, aqui a gente não tinha nem o direito de ir no banheiro fazer o número 2, parça, porque não tinha papel nem porta, tá ligado? Então a gente vinha pra estudar, sabendo que a gente não podia dar ruim ali pra ir no banheiro, então a gente já nem comia. Aquele Todd com leite bateu errado. Irmão, quando você tomava aquele mingau de baunilha, já era, vai dar ruim, irmão. Tá ligado? Chegar ali na escola Podia. Quem que era o cara friozão, né? Que hoje é até um termo, né? Falou, não, esse aí é frio, esse aí cagava de porta aberta. Pô, irmão, não dava, pai, tá Aí ligado? hoje tá como? Hoje tem até o fricô lá. Hoje, hoje você tem a torneirinha. Tem até Por o isso, BD. Entendeu, irmão? Exatamente. Cê é Então, pra louco. gente conseguir pelo menos ter o mínimo ali, o básico, e a gente conseguir oferecer isso, pô, pra gente é uma satisfação, né, mano? É de dar orgulho mesmo do trabalho e ver que realmente ele tá fazendo sentido, tá impactando a criançada de lá, né? Hoje, na minha época, eu cresci já no Juscelino, a única opção nossa era o campinho de futebol com a bola quando alguém tinha uma bola.
né? Agora a criançada tem cinema, tem capoeira, tem luta. É outro mundo, né, mano? Agora eles têm várias opções lá, eles vão crescer assistindo mais filme que muita gente. E deixa eu te falar, e a galera abraçou, assim, não que abraçou, mas assim, já teve algum episódio sei lá, alguém entrar lá e querer roubar, Mano, teve. Sempre tem Vou contar uma história da sempre hora. teve, Alguém queria atrasar o lado. sempre tem alguém que sempre mora na teve. quebrada, mas não... Porque quando a gente fala projeto social, todo mundo pensa, que lindo, né? Todo mundo ajuda, Deus abençoa aqui, as Mas plantas sempre tem um nascem filho- sozinhas. Mas Imagina o sempre pessoal tem um passeando filho com o da leão puta. lá, assim, né? Essa fita aí, tudo lindo, maravilhoso. Bom, não foi assim, né? A gente teve um episódio lá que foi, na época foi impactante pra gente, porque a gente sofreu um estresse mesmo com isso, né, mano? Na época do começo dos cadeados, lembra que eu Sim. falei que a gente comprava um cadeado, ia trancando tudo. E aí, quando a gente comprava o cadeado, mano, a gente tinha que fazer 5, 10 cópias, que era de todo mundo que já tava colando lá, todo mundo queria ter acesso pra ir lá, trampar, fazer alguma coisa. Então, um cadeado saía caro pra gente comprar, né, mano? E aí a gente começou a ter os cadeados, aí, mano, certo dia começou a aparecer nossos cadeados tudo entupido, tá ligado? E a gente, mano, que é isso, né, velho? Não é possível, né, mano? Coisa de criança isso, né, mano? Pá, né? Não é possível, né? Aí, mano, tá bom. Aí a gente ia, tentava tirar e tal, aí perdia uns, né? Não dava pra recuperar. Aí lá vai nós comprar cadeado, fazer cópia de chave pra todo mundo. Nisso a gente perdeu uns 3, 4, mano, tá ligado? Isso só do portão da entrada Só ou do de da tudo? entrada. Ah, tá. E aí, você tirar 10 cópias de chave, 10 conto cada uma, sai quase 100, 150 pau cada cadeado. Pra gente, né, pandemia, né, mano? A gente nem sabe Fora se o vai cadeado, morrer. Fora o cadeado, sabe se vai morrer, se não vai, não tem dinheiro. Irmão, não sabe se vai dar certo também pra gente ficar gastando tanta grana assim, né? Sim. Aí apareceu até uma parte importante uma das primeiras, né? Primeiro com o pastor que acreditou na gente até antes da gente estar lá, mas de outra empresa privada que apoiou a gente, que é do nosso parceiro lá, Fernando, que mora lá também. Ele tem uma empresa que trabalha com segurança, né? De condomínios, de empresas e tal. Então ele tinha muitas câmeras lá, e aí ele pegou umas lá que ele tinha que não tava usando e doou pra gente, né? Aí a gente arrumou um parceiro que mexia com isso e tal. Não, você instala aí pra gente? Instala, funciona, dá pra ver até no celular. Mano, não acredito, irmão, agora não vai achar e tal. Instalamos as câmeras, e aí no começo o nego, todo mundo achando que era falso, né, irmão? Não, isso aí é fake, esses moleques têm câmera aí e tal, os moleques, né, mano, não é possível. E aí, tá certo dia a gente lá na horta, mano, e tudo. Aí o parceiro chegou, falou, mano, zoaram o cadeado lá de novo. Eu vou lá na câmera ver agora, vou lá, agora nós vai achar, agora nós vai pegar e tal. E aí foi dito e feito. Quando a gente puxou a câmera lá, irmão, só vi a imagenzinha do vizinho, assim, era o vizinho da rua da frente ainda, irmão, acredita? Assim, ele, assim, escondido assim e tal. Aí eu olhava pro lado e pro outro, aí ia lá de mansinho assim e tal. Aí ia, pegava um palitinho no chão, alguma coisinha, as pedrinhas ali, e começava a empurrar no cadeado, trancava e trancava o cadeado, tá ligado? Aí saía e ia por casa dele. Tipo, tá ligado? Sem, mano, o que o cara ganha fazendo isso, né, irmão? Até hoje a gente não sabe, né? Vocês não foram cobrar ele, não? Aí vai vendo a história, né, mano? Aí, tipo, quando a gente pegou na câmera, tá ligado? E nisso os velhinhos que acompanhavam a gente ali, o seu João e o seu Osmar, né? O Mazinho, né? Que chama ele de Mazó, que é o que foi comigo lá em Paranapiacaba, que tinha descido de trem lá e tal. Aí eles conhecem todo mundo da quebrada, né? Os caras é raiz, né? Nossa quebrada não é tão velha, ela é de 85, mano. Então os caras tá lá desde o começo, conhece todo mundo. Mano, quando a gente viu a cara do malandro, assim, ó. Aí a gente já foi neles, né? Falou, aí, ó, conhecido de vocês aí, ó. E aí, o que vocês vão fazer? Eles ficaram, mano, nossa, não acredito que esse cara fez isso, mano. Puta que pariu. Por que ele será fez? ele Por isso? que ele fez isso, né, mano? E tal. E era até um cara considerado na quebrada, assim, tá ligado? Nunca tinha feito. Se a gente não tivesse prova e chegasse pra falar pra alguém, a gente ia ser desacreditado, tá ligado? E foi o que aconteceu. Que a gente, mano, não é possível que alguém tá fazendo isso. A galera achando que, sei lá, a gente tava metendo louco. Tanto que a gente começou até a dar uma desanimada. Falou, mano, não é possível, né? E aí quando pegou o malandro na câmera, que, pô, e aí ele nem quis ir pra umas ideias muito, né, muito mais pai, ele já assumiu, pediu desculpa e tal, porque ele já conhecia o pessoal mais velho, conhecia nossos pais, né, mano, nosso pessoal ali, eles que já conviviam ali.
Aí pediu desculpa, falou que se arrependeu, né? Que tava Uhum. magoado. E aí disse ele porque tava magoado porque era um lugar que ficava aberto pra família dele lá frequentar, andar de bicicleta e tal. Mas não passou a ser fechado, só passou a ser organizado, Sim. né, mano? E, né, tinha que ter Falou, regras, falou, né? falou e não falou nada, né? Não falou nada. E aí depois, né, um pouco mais pra frente, a gente descobriu que realmente era um espírito de porco mesmo e tal, né? E aí o fim foi triste. Até hoje o fim foi triste. Não preciso não falar aqui, mas depois eu falo pra vocês. Ele, Em off. ele pode contar a história ainda? O quê? Ele Assim, pode contar essa história ainda? ele pode, Ah, não sei então- onde ele pode. Não então sei tá da tudo onde, bem. mas ele pode. É, mas lá ele não tá mais, não. Entendeu? Aí você fica pensando, caramba, o cara tá vendo que tá todo mundo com boa intenção na parada, fazendo bagulho de coração, né? Aí o cara vai e faz isso, aí dá tadinha. É, Achando que as exatamente. câmeras na zoeira. Exatamente. O que me dá o direito de poder falar isso foi uma história que aconteceu com a gente, né, mano? Sim. Não tô contando a história de ninguém, a história que aconteceu com a gente. Mas e é aquilo que você falou, mano. Tem gente que é assim, é tipo espírito de porco. Às vezes o cara. Às vezes é inveja, tá ligado? É um bagulho meio que, tipo assim, não tem muita explicação. Tem né? Às vezes nem ele sabe por que tá fazendo isso. Foi esse o sentimento quando ele caiu na real, que Tipo, todo por que mundo. eu tô fazendo isso? Por que você fez isso, cara? Tipo, o pior que foi isso, apagou o brilho dele na quebrada inteira, né? Que a gente fala de você ser considerado. Oh, e aí, pá, bom dia, todo mundo. Pô, eu não acredito que Aí você depois fez dessa isso, aí né? cai na boca de todo mundo a quebrada lá, os caras já olham ligeiro, tipo, Imagina todo mundo te perguntando, ô, é verdade que você fez isso aí, por que mano? você fez isso? Caralho, Tipo, mano, aí a pessoa nem amor. sabe por que ela fez, aí ela fica mal, porque ela fala, puta, por que eu fiz Entendeu, isso, mano? Tantas perguntas pra ela, até ela parou pra pensar, né? por que Ela que eu falou, fiz caralho, isso? por que É que isso aí. fiz isso, né? Pode crer. Mas na época, né, claro que não foi legal pra gente, né? Deu um baque e tudo, mas serviu pra, né, ver ali Fortalecer, quem né? O que não tava com a mata- gente, fortalecer. o que não mata, fortalece, né, sem mano? dúvida, né? Viu quem tava ali com a gente, do nosso lado, quem acreditava e tal, né? Então foi uma experiência ruim, mas que no final deixou aí um legado, né, positivo na história. Mas entrar lá, roubar as paradas que tem hoje. Que hoje tá grande o bagulho, né, mano? Hoje, É. se alguém entrar na É. intenção de querer, tipo, fazer um dinheiro, roubar ali na maldade, vai fazer uma grana, porque Sim, a consegue. estrutura hoje É é diferente. outra coisa. É. Mas. Então, depois não que a rola, gente vocês têm acredita muito nesse segurança, lance aí do ou senso a galera de dono, realmente de que respeita mesmo a parada? respeita porque a gente falou, ó, mano, aqui você sabe que quem administra aqui não é o governo, parceiro. Então, se acontecer alguma coisa aqui, não é o governo que vai atrás de você, irmão. Tá ligado? É a quebrada aqui. É todos os pais de todos os filhos que tá fazendo atividade aqui, que vai te perguntar, que vai querer saber o porquê. Então, criou esse senso de dono, de pertencimento. Então, ali, pra você ter uma ideia, a gente tá do lado da escola nova. No final do ano, roubaram todo o cabeamento da escola nova, irmão. Todo. Nossa. Tudo. Cabo mesmo, os cabão debaixo da terra, aqueles Escola, daquela era, né? Pode crer. Roubaram todo, que a escola ficou acho que uns 2 meses sem aula, tá ligado? E não mexeram em nada lá nosso, tá ligado? E hoje fica algumas coisas lá, fica realmente não deixa, né? Ficar o home theater lá instalado e tal, você pular o muro lá, você pega e leva. Claro que pelo aplicativo da câmera tá no celular de todo mundo do coletivo, lá é mais vigiado que Big Brother. Tá ligado? Toda hora, ainda mais que tem os nossos velhinhos do nosso coração que não tem nada pra fazer, então toda hora eles estão assim na câmera ali. Deixa eu ver se quem tá lá. Então. Mas é distribuído até pra galera que frequenta, todo mundo tem acesso à câmera. Entra aí na senha da isso, cara. câmera e fica vendo aí. Tanto que ninguém pode fazer nenhuma palhaçada lá dentro, nem nada que é Porque, vigiado. Né? porque o muro lá realmente é baixo, velho. É baixo, Ali, mano. se você quiser entrar, ali você entra, irmão. Você não precisa nem de escada. Você dá um. Você entra. Não, Fácil. tem uma parte do muro que é derrubada também, que realmente você não precisa nem lembro. pular. Tá ligado? ligado? Então por isso Então que é muito criou louco realmente isso. esse senso, as pessoas sabem, né, Porque que fica aquela sensação de que é um pouquinho de cada um aquilo ali, tá ligado? Tipo, cada Então. um ajuda um pouquinho. Exatamente. E então, Uma tipo, você coisa quer é vo- cuidar de uma coisa que não é só por todo mundo, mas porque também você ajuda com aquilo, né? Exato, uma coisa é você mexer, igual a gente falou, uma coisa do governo, quem vai atrás de você é o governo, a polícia ali e tal. Outra uma coisa é você mexer numa coisa da quebrada, que aí sim. quem vai atrás de você é 500 mil manos. Que vai no brau lá. E deixa eu te perguntar, já foi algum político lá querer tirar vantagem do bagulho, mano? Então, no começo ia muito, mano. Ia muito Sério? querer tirar vantagem. Tipo, época de chegar e eleição. fazer vídeo. Exato. falar, galera que eu tira ajudo. foto comigo aqui. Exatamente. Teve E muito. aconteceu muito, né? Na primeira eleição que a gente pegou lá, acho que em 2022, né? Foi Uhum. divisor de deputado e tal. Esses caras apareceram muito lá.
Tanto que a gente lançou até uma nota oficial, tá no Instagram, assim, nota oficial, não receberemos nenhuma visita em período eleitoral de ninguém. Se quiser vir aqui depois da eleição, vai ser bem-vindo. Tá ligado? Já E era. a gente recebia oficialmente o subprefeito de Guanás, porque é o cara que é o cargo lá, né, e tal, tem envolvimento aqui com a gestão, a gente recebia ele. E aí a gente não, né, não queria se aproximar muito desse jogo político e tal, mas porém tem algumas lutas que a gente, por mais que a gente tenha uma organização coletiva, a gente não vai conseguir, né? E aos poucos a gente foi abrindo nossa mente que o dinheiro não é do político, é nosso, né, mano? Por mais que Sim. ele faça essa falcatrua toda que a gente, para acessar lá, né, que às vezes a gente vai ter que fazer um acordo com ele, entregar algum tipo de trabalho, um resultado, mas a gente precisa. E a nossa grande dor é essa, é o muro e a quadra, né? Que é a quadra que roubaram o telhado lá, que tá lá ainda meio zoada, e o muro que é baixo. Então a gente, né, começou ali a conversar com alguns, né, alguns vereadores e tal, uma pessoa lá, e falando, não, como que será? Como que funciona isso? Até a título de curiosidade também, para saber como que Sim. funciona a máquina pública, né, mano? Que pra gente ainda é um mistério de saber como que funciona tudo isso e tal, mas a gente sabia também que podia ser uma fonte de progresso lá nossa. E aí onde que entra o lance da gente pensar como instituição, deixar os nossos CPFs de lado e os nossos ideais pessoais de lado e pensar como um CNPJ coletivo, tá ligado? E aí, para alguns, isso quer dizer colocar alguns valores também, uns ideais e deixar de lado e a gente pensar no nosso progresso aqui, né? No propósito final, que é dar uma qualidade melhor para as crianças, Sim. que é fazer um trabalho melhor. Então a gente teve que sentar na mesa, trocar ideia e tal. E aí a gente deu uma primeira namorada lá, tipo, nem vou citar muito nome e tudo, com um grupo político e tal. E aí no final a gente percebeu que era tipo um relacionamento abusivo, tá ligado? Relacionamento tóxico. Meio abusivo. Aí a gente, mano, não é bem assim não, acho que eu não quero não, tá ligado? E aí quando a gente falou que não quer não, aí veio as ameaças abusivas, tá ligado? Aí rolou e tal, se não quer, mas você sabe que, né? É, sempre é essa. Tal, Duas né? ligação ali. Tal, tal, Eles vão tal. acordar, mas tem mais isso aqui. Exatamente, né, mano? E aí foi aí quando a gente conheceu um outro grupo, né? Na verdade, não um grupo, um cara mesmo, né? Que é o Sidney, ele é vereador, né? Hoje ele tem um mandato ainda. E aí ele conheceu o nosso projeto, ele apoia projetos sociais e tal. E aí ele conheceu a gente como CPF, tá ligado? A gente não chamou o vereador, a gente chamou o Sidney, que ele é advogado, é formado e tal. Até para ele dar uma orientação jurídica pra gente, porque ele conhece a máquina pública e tal. E aí a gente conversando com a equipe dele, tudo, ele conheceu o nosso trabalho, né? Admirou e tudo. E falou: olha, eu vou tentar lá mexer os pauzinhos para ajudar vocês aqui nesse muro, nessa quadra e tudo, né? E aí a gente começou a dar uma Uma se atenção. aproximada ali e tal, deixar, né, o que a gente pensa, os ideais e tal de Sim. lado, porque ele mesmo falou isso pra gente, falou, mano, pra mim, né, tá lá na Câmara dos Vereadores, não é tudo que eu concordo, mas é uma negociação toda hora, uma política. Quase um Game of Thrones, né, irmão? Tá ligado? Então, rola desse jeito. Então, a gente teve que entrar assim nesse meio, sentar, negociar, mas para algumas lutas que são grandes É ainda. que quando você vai subir no nível, né, mano? Exato, né? Você Não vai vai ter que ter começar jeito, a né? bater com certas coisas que não tem como deixar pra lá, tá ligado? Exatamente. E a gente não tem medo, não, mano. Nunca tivemos medo, né? A gente sabe que o trabalho que a gente faz é pelo nosso propósito mesmo. No final, quem tá sendo beneficiado é as crianças, né? No final, quem vão ser os nossos resultados são eles, porque por mais que a gente tá fazendo capoeira, balé, esporte e tal, a gente, mano, nosso objetivo não é formar nenhum profissional, parceiro. A gente não quer fazer um cara lá da capoeira profissional, não. A gente quer, através dessa atividade, deixar ele ali, ensinar para ele valores, a disciplina, a educação, né? Abrir a mente dele para formar um cidadão pensante e autônomo, né? Uma pessoa que seja protagonista dos seus próprios sonhos, que seja consciente das suas atitudes. Então, o nosso ideal é esse. Formar uma pessoa que vai ser pensante ali, que vai ser crítica, que vai questionar, né? E aí no final ela vai entender, quando ela crescer, ela vai entender que não tinha nada a ver com capoeira. É, Entendeu? Tinha a exatamente. ver com ela estar envolvida num lugar que vai ajudar ela a se desenvolver como pessoa e vai ao menos ensinar para ela a enxergar as amarras que o sistema prende ela, né? E sem contar também que ela vai ter ali, a criança vai estar tendo contato social com outras crianças, vai crescer ali, vai estar tendo um senso de comunidade.
e os valores que vão passados para elas vai crescer com aquilo para passar para outro, sabe? Porque às vezes você pega um moleque, porra, o moleque tá na rua lá, não tem nada para fazer, mano. Pô, não tem nada pra fazer, os caras já recrutam, né, A mano? oportunidade que tem é essa, o que a Pô, gente agora vê você, lá é você é essa. moleque, você tá lá, tem um lugar legal pra você e seus amigos estão indo. Você fala, pô, que legal. E você vai, sabe? Tipo, tira a criançada molecada do caminho errado, mano. Exatamente. E aí Entendeu? é esse ponto de ela estar dentro ali de um ambiente, né, onde tem essa ideia boa, essa ideia positiva, aquilo ali martelando na cabeça dela todo dia, todo dia, todo dia, vai criando E ela isso, não né? sendo julgada, não, sabe? Ela sabendo que tá igual, é igual a todo mundo ali, né? Exato, mano. Ninguém é maior ou menor ali, ninguém é, Exatamente. melhor ou pior. E outra coisa que a gente percebeu que foi muito interessante também, mano, foi a falta de exemplo, de você visualizar exemplos positivos, tá ligado? Porque a gente que cresce na quebrada, a gente cresce vendo quem que a gente vê tendo dinheiro, andando com carro da hora, andando com tênis da hora, pegando umas minas da hora e tal, frequentando e tudo. Quem que a gente vê Os fazendo dealer, né? isso? Então, os caras que, né, tem a Tá no Os vida dealer, é do as do job. movimento. que é do movimento, que Uhum. faz um negocinho aqui, outro ali, a gente Uhum. vê isso, né? Mas isso não quer dizer que na quebrada não tem um cara que fez faculdade, que tem um trampo bom, que tem uma família, tem um monte, a grande É maioria. porque o cara que faz faculdade tem um trampo legal, tipo, ele não aparece pro moleque. Exato, mano. Ele Ele não trabalha tá a na. semana Ele inteira, não tá na rua. ele pega o final de semana, pega o carro dele, viaja, vai no É. restaurante, vai no shopping, passeia com a família, fica dentro de casa com a família. Então ele não vai ser um exemplo de visualização ali das crianças, né? E hoje no projeto a gente consegue fazer isso, mano, entendeu? Enquanto as crianças estão lá e tal, fazendo atividade, e tudo, elas também estão vendo a gente como liderança, né? Ir lá circulando, trocando ideia, planejando, executando, né? Ver a gente trabalhando quando tem um Sim. evento, ver a gente limpando, a gente tal. Então é um exemplo visual, assim, de, pô, talvez, pô, é legal, né? Talvez essa vida que ele leva aí, dá pra ter um tênis da hora, dá pra ter um carro, dá pra viajar, talvez tenha outra possibilidade, Pegar uma né? nega da hora. Namorar, casar com a nega da hora, entendeu? E deixa eu te falar um bagulho que eu sempre admirei muito em você, assim, irmão, assim, desde quando eu te conheço, pelo fato de você vir da quebrada e passar tudo que rola, né? Todas as dificuldades, até você falou, né? Pô, lá, ou se o cara entra lá, ou ele mora lá, ou ele tá perdido, tá ligado? Exatamente. E uma parada que eu sempre admirei em você, é essa visão que você tem de empreendedorismo, de querer fazer acontecer as paradas, tá ligado? E lá. O que você teve, mano, pra não poder cair naquele lifestyle de quebrada, enfim, do movimento, porque isso sempre aparece, a oportunidade sempre aparece. Sim, Como sem que você dúvida. teve como que você não caiu nisso, mano? Que eu provavelmente você deve ter perdido muitos brothers, ou deve ter amigos Sim, quando você era pequeno que hoje, sim. enfim, infelizmente estão perdidos, estão em É. outra vida. E foi seus pais? Que foi, mano, que fez você Acho que eu quase caí, que eu seguir? segurei assim, não. Mas não, mano, graças a Deus, sem dúvida, eu tive o privilégio, né, a riqueza pra mim de ter um pai e uma mãe presente na minha vida, tá Uhum. ligado? Isso aí, sem dúvida, foi o grande principal fator, né? Mas eu tenho, mano, minha família é muito grande, tá ligado? Minha avó chegou na quebrada em 85, abandonada pelo meu avô e com 10 filhos pra criar, tá ligado, mano? Então, se hoje eu tenho dificuldade com o meu lá, bacuri pra dar de comer, imagina ela que saía pra trampar e deixava os 10 em casa e, mano, a criação que teve era aquela. Meu tio mais velho, finado Miguel, teve que virar pai dos irmãos dele e, infelizmente, morreu com 19 anos, tá ligado? Sim. Então, né, minha família sempre. Tive 10 tios, de 10 tios saíram 34 primos, né, Uhum. morando ali no Juscelino, que é, Aham. mano, tudo O junto. Juscelino da metade é só família, né? Exatamente, né, mano? Então, Metade ali é só então família. tem exemplo de tudo na família. Tem crente, tem pastor, tem nóia, tem criado, então tem ladrão, então Aham. tem exemplo de tudo. Então a gente sempre viu, né? Eu costumo dizer que eu nunca consegui ter desde pequeno uma visão de que eu queria ser, mas eu sempre tive do que eu não queria ser. Sim. Tá ligado? Falando, não, Aham. isso aqui eu não quero pra mim, não. Ó, isso aqui, né? E a gente cresce lá, a gente vê, mano. O caminho que o crime tem é dois caminhos, né? Ou é a morte, ou é a cadeia, irmão. E aí, né, na minha família não foi diferente, tá ligado? Na minha adolescência, eu tava enterrando meus primos sem saber por quê, irmão.
tá ligado? Sem Aham. entender por quê, né, mano? Então eu vi isso, senti isso, eu vivi isso, tá ligado? E aí sempre meu pai e minha mãe nunca esconderam nada, falou, ó, aí, ó, isso aí que você quer, então é isso aí que é, entendeu? E aí, claro, eles muito preocupados também, porque eu era um moleque que gostei sempre muito do esporte, mas não engajava no estudo, né? Eu passava de ano porque eu tinha que passar de ano para jogar. Se eu não passasse, não podia jogar, entendeu? Então tinha que Aham. passar. E aí o sonho de fazer uma faculdade veio da parte deles, porque eles não conseguiram nem terminar, mano, o terceiro ano. Então era um sonho de um filho ter uma faculdade e tal. E eu queria dar esse sonho para eles e acabei me apaixonando pelo que eu escolhi, né? Tipo, totalmente orgânico também, porque se eu falar que eu planejei e pensei nisso também é mentira. Então, Pode crer. minha mãe, meu pai, sem dúvidas, e a minha avó, né, mano? Porque dizem que a veia empreendedora vem na veia, né? Então, minha Uhum. avó sempre fez de tudo para criar os 10 filhos, trabalhava, saía para trabalhar, né? Depois virou empreendedora e ela foi também guia de turismo, mano, tá Ó, ligado? que Fechava fita. os busão para fazer excursão para Praia Grande, Mongaguá, da época lá, fechava os busão, saía da quebrada e fazia, Olha né? que suave. Excursão, Da tipo hora. bate e volta russo mesmo, tá ligado? Da hora. Então, veio daí a veia empreendedora, teve bar, né? Abriu bar, restaurante e tal, sempre se virou. E aí minha mãe é a mesma coisa também, né? Diarista ali, se virava como diarista, daqui a pouco abriu o salãozinho dela de beleza, trabalhou no salão de beleza e tal, viveu a vida inteira se virando, né? Meu pai também não teve muita escolaridade, mas sempre foi na força de vontade, no trabalho, né? Toda a experiência que eu tenho hoje como trabalhador, de entender o que, que é um ambiente de trabalho, um ambiente corporativo, veio dessa experiência que meu pai teve, né? De me ensinar e tudo, de me ensinar a me comportar, ter postura. Então, sem dúvida, foi isso. E também fiz parte de um projeto social, né? Jogava bola, mas era de um projeto social Pode crer. e onde a gente aprendia sem saber esses valores da vida, Sim. né? A gente ia jogar uma competição, a gente tinha que o nosso saudoso professor Jair, né? Ainda é uma grande inspiração para mim como formador, como mentor, de tipo ter postura, ter educação, saber se portar, né? Saber ser a hora que fala, a hora que, né, seja educado, como se alimentar, como se portar. Então, foi tudo, minha trajetória dependeu totalmente dessas pessoas e que me mostraram esse caminho, né, a qual eu poderia sonhar com alguma coisa na vida, né, porque o outro a gente sabe que por mais que seja uma ilusão muito gostosa no começo, depois o fim é triste. Pode crer, da hora, mano. Mano, a gente já tá encerrando já e acho que uma pergunta aí que eu acho que até o Guanazes, né? Guanazes e acho que Juscelino quer saber. E aí, mano, quando que você vai se candidatar aí, vereador? Caralho, velho, até vocês, irmão. Porque o maluco na quebrada, mano, todo mundo. Geral, assim, mano. E por todo o serviço, trampo comunitário que você faz, Irmão, mano. só Eu de- sempre te falei eu isso não e eu tenho gosto de- certeza que eu não sou o primeiro a te perguntar isso. Ih, não, sem dúvida, eu não gosto nem de tirar foto, eu tenho o maior pavor disso, mano, mas eu não consigo A nem galera pede imaginar pra minha tirar foto? carinha lá naqueles papéis, tá ligado? Eu falo, nossa, No chão, assim, ó, um monte de papel, assim. me dói o coração, irmão. Mas e mano, aí, não, quando? mano. Vai rolar? Não vai? Não, por enquanto não vai rolar, não. Ó, Tô mas você tem muito que bem na pensar minha um carreira bagulho, que assim, corporativa. quando você tá lá dentro, você vai ter uma oportunidade muito maior de poder ajudar a sua quebrada também. Tem esse Sim, lado, tá sem ligado? Você dúvida. vai jogar um game filho da puta lá. Sim. Depois corta, filho da puta, que não pode falar minha palavrão. marca aí, Depois, marca aí, Crudão. depois de 80 palavras. Mas eu acho que quando você tá lá dentro, acho que você tem uma força maior pra poder realizar os sonhos, né, que hoje são difíceis, né, que você depende hoje dos editais, de passar por todo esse processo. Acho que quando você tá lá dentro, você consegue ter um controle maior da máquina e poder ajudar. Sei lá, Sem talvez, dúvida. mas Eu talvez sou futuramente Sou acho que super a seria legal. favor dessa iniciativa também, só acho que vai mudar quando a gente tomar ali o poder da tomada de decisão, né? Sentar na cadeira e a gente, né, deixar esses lugares diversos, né? Porque hoje só tem uma espécie de planta lá, devia diversificar igual a horta, né? Entendeu? Hoje só tem uma espécie lá. E aí deixar mais diverso, sou super a favor, mas hoje eu sou muito feliz no meu trabalho, no meio corporativo, sei que a gente pode crescer muito nesse diálogo com as empresas também, Uhum. né? Dá para se fazer projeto captando. Até hoje a gente só captou recurso via prefeitura, via órgão público, mas a gente pode seguir para esse rumo das empresas. Nosso CNPJ está ficando maduro para fazer que isso aconteça. Uhum.
Mas por mim, mano, sinceramente, desde o início, por mim, minha vida ela criou sentido até depois que eu fui pai, e aí tive alguém pra me fazer alguma coisa por ele, tá ligado? Que por mim eu sempre fui vagabundo, mano. Falava, mano, eu não ligo não. Tanto que a faculdade eu fiz pelos meus pais, tá ligado? Eu passei a ter medo de morrer, a parar de fazer palhaçada por causa do meu filho, porque eu sabia que tinha alguém que eu deveria cuidar e tal, que eu queria ver crescer. Então, se eu falar isso que por mim eu tenho essa vontade, não tenho, mano. Não tenho, mas se um dia eu precisar fazer pelos meus, eu vou poder sim pensar nisso e, né, se for ali o caminho, se for a vontade de Deus também, Se for, vai vai direcionar, acontecer vai organicamente aparecer. também, Sim. porque assim como tudo aconteceu, tá ligado? Agora se eu falar pra você que eu tô planejando e tal, que eu tô Vai chegar planejando lá, nada. passa. Daqui 2 anos, tá aí lá, carinha lá. Ó, o Biriba na quebrada. Eu não lembro o Biriba, velho. Sempre social, redes sociais. É o Biriba. A gente tá tentando trazer o Salim aqui, velho. Ah, que da hora. Eu mandei, referência. consegui a conexão com ele. Nem te falei, né? Não. Falei com o Leonardo David, eles são vizinhos. Que louco. E ele deu um salve, ele mandou até o print, ele deu um salve Sim. no Salim pra colar. Só que o Salim ele vai estrear um podcast agora. Ele até soltou um vídeo lá no Instagram e ele tá com muitos convites pra ir em vários podcasts até o final do ano, pra poder divulgar o podcast dele. Aí ele falou que pelo menos Se esse eu ano não tivesse vai conseguido rolar. falar com ele antes, Mas não eu deu. tentei, né? Da hora, vai, vamos vai lá. tudo do seu tempo, né? Já já ele vai pedir pra vir aqui. É Maurício, isso, amém. muito obrigado pela participação. Cara, que papo da hora. Mano, Satisfação, eu né? gostei pra caralho de te conhecer, saber o que você faz. E, mano, espero que você tenha curtido o papo. E, mano, muito obrigado. E eu quero você de volta com outro maninho aí pra falar mais do Falar de Caldas, bate-volta de roots. bate-volta. Sim. Da hora. E- Hoje foi um pouco da minha história, né? Claro que eu posso falar um pouco por cima de todos esses trabalhos, mas igual eu disse, são várias pessoas envolvidas e com Sim. certeza estando ali junto vai Sim. fortalecer a E- ideia. Quando é que vai ter feijoada lá na quebrada lá? Irmão, próximo evento lá vai ser mês que vem, se eu não me engano, sábado, dia 24 de Sábado agosto. 24. Tem alguma coisa sábado 24? 24 de agosto. A gente tá de vulgo férias? Aí, ó, Ah, é da Não, hora. mas não estamos de férias. Estaremos de férias, mas não estaremos. Da hora, vai ter um evento de hip hop lá. A gente vai levar todas as linguagens do hip hop, né? DJ, MC, break, sarau, poesia, dança, né? E aí vai rolar aquele comes e bebes, aquele Vai rolar um orgânico. torresminho, Ah, vai ter uma aquela. couve. Entendeu? Você já sabe como que é, né? Tudo Então, orgânico, tudo do pé. Tudo orgânico. Tudo do pé. Tudo orgânico. Quero estar lá, hein? Vamos Você colar, fala, vamos você colar. passa pra ele pra gente marcar Satisfação de... mesmo. Querido também vai, queridão. Daquele jeito, né? Até lá Oxe. sua gota vai estar suave. Sempre melhora, sempre melhora. Volta uma hora, mas sempre melhora. Certo, Rafa, tem mais alguma coisa pra falar? É isso, agradecer, mano. Obrigado. Você é meu irmão, meu brother. Te amo pra caralho e foi uma satisfação ter você aqui. Não só dele, como a minha também de... E, porra, fiquei felizão, de mano. você. Da Da hora, papo obrigado massa. pela oportunidade. E é isso, mano. Não vou falar muito, senão eu vou me emocionar, porque a última vez. Mas ele teve um episódio com o Yudi aqui. Lembra que eu falei que faltava mais uma pessoa aqui na Sim. sala? Era ele. Ah, era você. Que eu tava com todas as pessoas que eu posso contar aqui, que são amigos mesmo, tá ligado? E faltava só um que era você, tá ligado? Falei, só tá faltando um, e eu chorando, igual um idiota, assim, tá ligado? E era você, essa quarta pessoa. É quarta? Um, dois, três, quatro. É a quarta pessoa, tá ligado? Mas é isso, mano. Obrigado mais uma vez. E vamos marcar aí, você e o Caldas vir aí pra gente falar do bate-volta aí. Pá, que tem história pra caralho aí pra gente trocar. Queridão, mais Demorou? alguma coisa, queridão? Não, mano, só agradecer a presença aí, mano. Valeu, papo muito foda e tamo junto. Satisfação. É Obrigado isso aí. aí pelo trampo aí da equipe toda. É nóis. isso, tamo junto. Encerrando mais um Dona Marrakech. Segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram, no X, no Facebook, no TikTok. A gente vai deixar nosso QR Code aí também. Você que gosta do nosso trampo, vê nossos vídeos aí. Quiser dar uma patrocinada no canal aí, a gente agradece, né? Porque trabalhar com o YouTube é foda. E já se inscreve no canal. A gente tem uma meta para bater de 1.997 inscritos. A gente tá quase chegando. E se você não é inscrito ainda, já se inscreve, deixa o like, compartilha. Aí, só uma coisinha também. Tem nosso canal de cortes, tá? Se você não conseguir Sim. assistir o episódio inteiro, lá a gente vai deixar os melhores momentos. Põe Tá. no. Tá, põe na descrição. Pô, na Canal de descrição cortes, também o até pra canal de você ver cortes. os cortes desse episódio também. A gente vai deixar na descrição. E é isso, cara. É isso, novamente. Maurício, muito obrigado. E E acabou. falou, galera. Falou, Falou. mano. Valeu.